Salve, salve, meus queridos! Rafael Lima aqui na área para apresentar para vocês um novo episódio do Canaveral Podcast, um episódio fantástico. E eu vou passar a palavra pro Fábio apresentar essa pessoa maravilhosa, como sempre. Fábio Soares de Lima, solta a voz, meu querido, fala Salve, com a gente. Salve, meus queridos, tudo certo com vocês? Hoje mais um episódio tocante, mais um episódio sensacional, com esse cara alto astral, com esse cara com energia lá em cima. Não liguem que eu estou rouco, né, meu querido? Torcendo pro Brasil? Torcendo pro Brasil, fomos eliminados, mas essa história vai tocar a vida de vocês e vai fazer vocês voarem ainda mais, diferente da seleção brasileira. Seja bem-vindo, meu querido Edson. Nosso Obrigado, carinho. obrigado. Tudo certo? Bem-vindo, Edson. Bem-vindo à mesa do Canaveral Podcast. Obrigado, que prazer estar aqui no Canaveral Podcast. Que legal, cara. Essa dupla dinâmica aqui, ó. Eu sou fã de vocês, É cara. tipo Batman e Robin, né? Batman. Quem é o Quem é Batman? o Batman? Ô, meu Robin. Quem é o Batman? Quem é o Batman? Batman. Eita, pô. Começamos bem essa parada. Vamos, ajudar um suador aqui. Vambora. Os caras já começaram soltando meme, já quem é o Batman? Quem é o Batman aí? Fábio Batman. Ai, meu Deus do céu. E conta pra gente, E aí, meu querido? o que você tá sentindo com essa camisa aí? Não, cara. O que você tá sentindo com essa camisa aí? Porque que treta, né? Ó, hein? Aqui, ó, não é podcast esportivo não, mas vamos começar com o esporte. Não, eu vim com a camiseta do Brasil, não foi por acaso. Eu assisti o jogo, torci pela seleção brasileira, vibrei pra caramba quando o Neymar fez aquele gol de craque. Golaço! E fiquei bravo quando o Brasil tomou aquele gol. Mas, gente, a verdade é o seguinte, eu fiz até uma analogia, dá pra fazer uma analogia? A vida é assim. Às vezes você ganha, às vezes você perde. Não dá pra ganhar sempre. Vocês acham que a Croácia não se preparou não pra ir pra Copa? Quem foi a vice-campeã na última Copa? Jogaram bem. Foi a Croácia, cara. Ela não tá ali por Exatamente. acaso, não. Tá todo mundo suando a camisa ali. Tá usando a camisa. Então, perdeu, bola pra frente. A isso gente aí. tem que uma coisa que é até uma outra analogia pra vida é entender que, assim, as pessoas têm que saber lidar com a derrota, né? Não estarem acostumadas apenas com a vitória, porque o time ganhou, tem um histórico de vitória absurda e tem mais uma coisa ainda. O mundo evolui, né? Acho que essa é a grande questão. Então o brinde aos Todo mundo campeões e aos segundões, terceirões, quartões, os quartões. oitavões. Exatamente. Um brinde a todos que se Brasil, sortaram. Zil. Brasil, Seguindo o Zil. brinde da seleção nessa cesta maravilhosa. Solta pra nós, Edson. Rapaz, o que vocês colocaram aqui? Brincadeira, gente. É Ó, água. Água que passarinho bebe. Vocês colocaram aqui o olhinho do estresse, aqui, ó. Hein, é água que passarinho bebe. O olhinho do estresse, tudo. É água, gente. Sério, é água. Viramos agora aqui a ampulheta do Canaveral Podcast pra gente começar essa conversa maravilhosa. Essa conversa onde o senhor Edson Barbosa vai contar um pouquinho pra gente sobre a sua vida, sobre a sua trajetória maravilhosa. O que você andou aprontando sobre nesses últimos momentos, né? Que últimos momentos? Volta, que você andou aprontando, né, na tua vida, né, nesses últimos anos aí, né, que teve bastante repercussão. E se você tá aqui, a gente entrevistou, pra quem não sabe, o episódio passado, corre lá no Canaveral Podcast no YouTube, se inscreve no canal, seleciona o sininho. Depois de fazer isso aí, você pode ir lá e pesquisar também Bárbara Zidome, esposa do nosso digníssimo aqui. A gente entrevistou ela, ele veio aqui, conversou também. História sensacional desse casal. E ele tá aqui pra contar um pouquinho pra gente por que ele está sentado de frente com o Rafael Lima e com o Fábio Soares de Lima. E solta a voz. Vamos soltar esse carretel. Vamos ver o que acontece aqui. Eita, mundão. Manda bala, Agora, manda bala. conta pra gente. Vocês querem saber minha história? Quem Quer é, saber minha história? Quem é Quem é o Edson Edson? Barbosa? Edson Barbosa nasceu na grande cidade de Umuarama, aqui no Paraná. Eu sou paranaense, cara. Nascido... Acho que é melhor não falar a idade, né? Melhor não falar a idade. Cara, mas... Senão vai ter gente que vai se jogar na ponte ali. Olha a zoeira. Vai ter gente que vai se jogar na ponte, fala. Fabio, mas ele não tinha cabelinho branco quando ele veio aqui, cara, do episódio passado? Quando eu pinto a barba... Pintou a Quando barba! Quando eu Alô, pinto Grecinho. o cabelo e eu tiro os óculos, ninguém me suporta. Fala assim, eu fico noso. Noso. Olha, Nojo. mas deu, deu uma pintada aqui na cara. Né? Dizem que pra ficar mais jovem... Isso aí, ô produção. Ele deu uma pintada aqui Eu na vou produção, na boa, revelar.
Eu sou um cara sério. É melhor você cortar essa parte aí, porque o cara falou que eu vou dar uma pintada na cara. Isso não rola, não. Não, capaz. Isso não rola mesmo. Opa, passou. Agora, ó. na mão. Fiquei sério. Vou revelar pra vocês o segredo do Edson. Pra eles se sentirem mais jovens. Pintou de preto. Pinto de preto é o segredo, gente. Se você tá querendo se sentir mais jovem... Pinta o cabelo de preto. Pinto de preto. Um abraço pro meu irmão também que pinta a barba e pinta o cabelo, porque ele tem bastante cabelo branco. Nata, beijo, tamo junto. Ei, mas eu falo assim porque inveja, porque meu cabelo, em vez de ficar branco, meu cabelo tá caindo, cara. Ó, e vou falar mais pra você também. Eu não tenho barba tão cheia igual a sua, então... Mas toda vez, já é praxe, toda vez que eu vou no salão, eu corto o cabelo e pinto. É mesmo? E o corte? Como que é esse corte? Eu já ia soltar o tipo do corte aqui, eu vou falar. Por isso que eu falo, cara, o episódio tá se enveredando pro outro lado. Quinta série. Tem certeza que a entrevista é pra falar da minha história mesmo, velho? Porque... Gente, sabe o que é Não, pior? tem sim, não, mas é porque... Vocês têm noção o que é pior? Quando tem 2 quinta série, junta mais um, cara. Ó, vocês não têm noção, cara. Eu já brinco, Cara, nós eu tô somos chorando, da quinta série, eu tô cara. chorando aqui, cara. Juntou mais um parceiro. Eu falei que não é água que esses caras gostam. Não é água isso aqui, velho. Eu sei lá o que vocês Não, mas colocaram aqui. vai dar certo, vai dar certo. Cheguei até a Vamos afogar lá, aqui, deixa No eu beber final água. tudo dá certo. Não, Meu querido. Então é o seguinte, recentemente, minha história ficou conhecida no Brasil e no mundo, acredite. Uma história muito forte. Eu vou contar pra vocês resumidamente, porque eu já sei que o podcast aqui é só 3 horas de podcast, então eu não posso falar muito, né? Exatamente. 3 horas, né? Reduzidamente, bem tranquilo. Mas assim, quando eu casei com a Eli, ela queria ter um filho. Ela queria ter um filho. E eu falei assim... Isso há quantos anos atrás? Cara, isso faz... Se o Lucas tem 8 anos, tem 7 anos... Deve fazer uns 9 anos, mais ou menos. Eu não sou muito bom de data, não, tá? Mas faz uns 9 anos, mais ou menos. Boa. A gente se casou, e logo que a gente se casou, ela falou que era um filho. Eu falei, não, vai rolar não, agora não. Agora não, vamos esperar um pouquinho. Aí conversei e tal. A gente esperou um tempinho, passaram-se 2 anos que a gente havia casado. Aí o momento tava legal já, sabe? 2 anos e tal. Eu falei, cara, agora rola um filho aí. Sim. A gente conversou, era sonho dela. Vamos fazer um filho. Beleza. Legal. Um dia eu tava trabalhando, eu morava em Rondônia. Vocês conhecem Rondônia? Conheço. Conhece? Você tem parente em Rondônia? Tenho parente em Rondônia. Exato. Eu Um morava beijo. em Vilhena, em Rondônia. A gente morava em Vilhena. E eu estava trabalhando próximo à capital, Porto Velho. Sim. Eu estava trabalhando lá. E aí tocou o telefone, era de tardezinha, eu já tinha acabado de voltar do trabalho, eu estava no hotel. O telefone tocou, ela falou assim, tem uma novidade para você. Eu falei, fala aí. Ela falou, tô grávida. Caraca, tá grávida. Yes, que legal. A gente terminou de conversar ali. Eu fui para uma lojinha, naquela hora mesmo, acho que era umas 6:30 da tarde, fui para uma lojinha, comprei uma roupinha, eu nunca esqueço. Eu não sei se chama mijãozinho, ouviram aqui? Mijãozinho, macacão, um negocinho amarelo, porque eu não sabia o sexo, comprei pro bebê, tudo beleza. Sim. Maravilha, realização de um sonho. E, beleza, voltei para casa. A gente fazia caminhada diariamente. A gente morava num prédio no centro da cidade. A gente descia e fazia caminhada ali na Avenida Major Amarante, para quem é de Vilhena ali. A gente caminhava, era muito, muito legal, sempre. Cara, uns 3 dias depois que ela me falou que estava grávida, a gente fazendo a caminhada que a gente fazia diário, ela falou assim, eu tô com uma dorzinha na panturrilha da perna aqui, panturrilha da perna esquerda. Uma dor na panturrilha da perna esquerda. Falei, beleza, dor na panturrilha, não é nada demais. Mas mesmo assim, no dia seguinte eu falei assim, vamos ao médico, vamos ver o que você tem, né? Mas o que eu pensei que era? Eu tinha acabado de comprar um Gol Bolinha. Sabe o Gol Bolinha? Sim, sim. Rapaz, a embreagem daquilo é duro, moço. Entendi. E aí ele tinha acabado de tirar a habilitação. Ninguém tirava aquela mulher de dentro do carro mais. Queria dirigir. Ele levava a mãe pra lá, leva a mãe pra cá. Aí você achou que tava... Eu achei que era a embreagem do carro. Pisa ali. Perna esquerda, pisa aqui. Eu achei que era a embreagem do carro. Eu achei mesmo. Sim. Mas mesmo assim, no dia seguinte a gente marcou uma consulta. Ela foi pro médico, o clínico geral. E o clínico geral falou, cara, eu acho que você tem razão, deve ser do carro mesmo. Isso não é nada não. Passou lá um remedinho de dor pra ela. E a gente voltou pra casa. Beleza.
Só que a dor persistiu. Isso tudo muito rápido, tá? Questão de dias. Uns 2 dias depois ela falou, a dor não melhorou, piorou. Eu falei, então vamos fazer o seguinte. Sempre a mesma perna. Mesma perna. Panturrilha, perna esquerda. Aí, vamos fazer o seguinte, vamos para outro médico. Sim. Fomos no fisioterapeuta. Foi lá no fisioterapeuta, o fisioterapeuta marcou lá para ela umas sessões disso, daquilo. Ah, faz isso aqui, faz isso aqui. Beleza, passa aí, doutor. Passa as sessões de fisioterapia aí. Sim. Ela ia lá na clínica, começou a fazer fisioterapia, fez, eu acho que uns 5 dias. E ela em casa, ela falou, olha, piorou. Melhorou não, piorou, o negócio tá pior ainda. Tá doendo muito, é uma dor estranha. Eu falei, caramba. Nisso... Já tava grávida de algumas semanas ali já. Semanas. Na verdade, quando eu descobri a gravidez, ela já tava de, eu acho que 2 meses. Eu falei que eu não sou bom de data, mas é mais ou menos por aí, tá? Uns 2 meses, quando ela descobriu, já tava com uns 2 meses mais ou menos. E aí, cara, a gente ia, sempre eu saía do trabalho, a gente ia para um rio, ali, no centro da cidade. Tinha um rio no centro da cidade, lá em Vilhena. Na BR, assim, eu gostava de ir pra lá. A gente ia tomar um tereré. Vocês curtem tereré, não? Opa! Sabe o que é tereré, não? O pessoal do sul sabe o que é tereré, não, rapaz? Sabemos, sim, sim. sabe. Sério? Aqui é frio, Sabe. pô. Sim, não tem uma loja de tereré perto da tua lá, né? Tem, embaixo da minha loja de roupas, tem uma loja de chimarrão, que daí vende tereré. Então, ele é muito quente, Rondônia é quente pra arrebentar, né? Chimarrão gelado. Chimarrão Exatamente. gelado. Chimarrão gelado, é isso aí. A gente sempre ia, eu saía do trabalho, pegava ela, pegava nossos filhos, pá, ia lá pro rio e tomava um banho. E um dia, cara, assim, tudo isso nessa sequência que eu vim contando, ela já tava com dor. A gente brincava lá de pega-pega e tal, e ela, pá, caiu. Ah, mas caía, era areia, assim, normal, né? Mas daí corria de novo, pá, caiu de novo. Eu falei, caramba, o que tá acontecendo? Mas beleza, até aí a gente não se tocou de nada. Não se alarmou, caía normal. Tá correndo, pega, cai mesmo, né? Sim. Tal. Beleza. Só que um dia, cara, o que aconteceu? A gente tava na igreja, eu toco bateria, né? Eu canto no grupo de louvor, toco bateria e tal. O que ela fazia? Ela me levava pro ensaio do grupo de louvor, voltava pra casa, se arrumava lá, esperava dar o tempo, e na hora do culto, lá tipo umas 7 horas da noite, ela vinha pra igreja e tal. Sim. E eu tô lá ensaiando, tocando bateria e tal. De repente entrou um piazinho correndo na igreja. Entrou correndo, um piá, um menininho lá. Edson, corre aqui, tua mulher tá te chamando. Aí ele tá te chamando. Aí eu peguei e saí correndo, né? Larguei a bateria lá, saí correndo. Quando eu saí na porta da igreja, cara, ela tava ajoelhada na porta do carro. Porque ela foi sair do carro e ela caiu. E ela ficou ajoelhada na porta do carro. Assim, com o joelho todo ralado. Caramba, eu peguei ela pela mão e tal. Falei, o que aconteceu? Só que ela usa um salto. Aquilo devia ser, não sei, acho que é 20 o salto. Cara, é desse tamanho, assim, o salto, assim, ó. Mulher gosta de usar salto, né? Sim. Exagerei, né? Assim, puta de um salto. Mas ela é acostumada a usar salto. É normal, pra ela era normal. Mas eu olhei e falei, cara, ninguém vai te parar em cima de um negócio desse, né? Caiu. Tá, mas caiu. Aí eu peguei ela pela mão, tá? Coloquei aqui no braço e a gente foi caminhando. Quando chegou na porta da igreja, ela caiu de novo. Só que daí eu tava segurando ela aqui. Mas ela foi com o joelho no chão. Pá, o joelho no chão. Falei, caramba, de novo ela caiu lá, caiu aqui, caiu lá brincando no rio. Tá caindo demais, né? Como ela começou a cair muito. E o que acontece? A gente morava num apartamento ali no centro da cidade, em Vilhena, que era o 4º andar. Sem elevador. E o que acontece? A gente sempre... Um dia eu resolvi pegar ela no colo e subir até o 4º andar. Com ela no colo. Brincando, né? E ela curtiu. Daí ela começou a pedir isso sempre. Ah, me leva no colo. Ah, me leva no colo. Só que o que aconteceu? Ela começou a cair na escada. Na escada ela começou a cair. Aí começou a ficar muito tenso. Só que essas quedas que eu tô falando é coisa de uma semana, cara. Ela começou a cair muito. Aí eu falei, não. Aí eu falei, vamos encerrar então a sessão de fisioterapia. Não tá dando certo. Tá piorando? Tá piorando. Vamos parar, para. 5 dias depois, para. Vamos no reumatologista. Fui no reumatologista. Chegou lá, conversamos com o médico. O médico avaliou, tal. O médico falou, cara, é quase certeza que isso é fibromialgia. Quase certeza. Vamos fazer o seguinte, eu vou aplicar um medicamento nela aqui. Eu falei, doutor, ela tá grávida. Não tem problema? Ele falou, cara, não tem problema. Pode aplicar. Ele falou, 90% de chance dela ficar boa. Eu falei, aplica logo esse negócio aí.
Aí o doutor aplicou, né? Achando que era fibromialgia. Beleza. Fomos pra casa, tal, passou um tempinho, tipo uma semaninha. Melhorou? Passou uma semaninha. Cara, eu tô lá em casa de boa assim, eu vi que a mão dela, esquerda, tava assim, cara. Cadê a câmera? Ali? Tava assim a mão dela, sabe? Tipo atrofiada. Nossa. Eu olhei aquilo, a mão dela assim, eu falei, não tô vendo isso não. Aí eu fiquei de olho. Eu comecei a acompanhar, eu olhava e a mão assim. Eu olhava a mão assim. Mas a mão ficava assim. Ela ficava... Assim, atrofiada, assim, meio estranho, diferente. Mas toda hora ou de vez em quando? Não, o tempo todo. O tempo todo ficava assim. Todo. E ela percebia que tava ficando assim? Ela nunca me falou nada. Até então ela não falou nada. Eu percebi. Falei, caramba, a mão assim, cara. Aquilo. Aí eu falei. Qual sentimento que vinha em você assim? Nossa, cara, a hora que eu vi aquilo, eu falei, cara, o negócio é mais sério do que eu penso. A mulher tá caindo, reclamando de dor. Mas quando eu vi a mão daquele jeito, aí eu assustei. Embora eu já tivesse levando ela ao médico esse tempo todo. E os médicos falam, não, isso não é nada e tal, tal. Mas quando eu vi a mão, aí eu assustei. O médico, o reumatologista, quando eu fui lá, ele falou assim, ó, daqui uma semana você volta aqui. Daqui 15 dias você volta, né? Mas eu vi a mãozinha dela assim, cara, eu voltei, eu liguei pro doutor, falei, doutor, eu preciso que o senhor atende ela agora. Hoje, não pode ser outro dia, doutor, é hoje. Ele falou, cara, traz ela aqui. Beleza. Chegamos lá, eu falei pra ela, falei, vamos lá, vamos antes, né? Não falei nada na mão. E ela também não falou nada. Falei, vamos antes, tal. Chegou lá, eu pedi pra falar com o médico. Antes dela se atender, eu falei, doutor, observa a mão esquerda dela. Mas em off. Tá bom. Chegamos lá, o doutor olhou, analisou ela, viu a mão. Aí dispensou a gente. Não, tudo bem, eu vou passar um remédio aqui pra vocês, beleza? E dispensou. Dispensou, aí a secretária me chamou. Falou, Edson, o doutor quer falar com você. Aí eu fui lá, voltei sozinho falar com o doutor. Ele falou, cara, procura um neurologista. Urgente. Urgente. Falei, doutor, o que tá acontecendo? Aí ele falou, cara, procura um neurologista. A coisa é mais séria do que a gente pensa. Falei, caramba, e ela grávida, né, velho? Nossa. Ela grávida, cara. Aí, nesse período, a gente tava fazendo pré-natal, né? Aquela coisa, vai lá na ginecologista e, vamos escolher o quarto do bebê, vamos escolher um nome. Aquela coisa que seja, ela era o sonho dela, tal, vamos escolher o nome, escolher o quarto, os móveis, aquela euforia, e daí faz ultrassom, o bebê tá beleza. É pré-natal, né? Você tem filho? Sim. Eu tenho 2 Tem filhos. filho? Tem. É tudo papai aqui. Sim, então tudo você papai. sabe. Nós tá falando mesa assim, de ó. paz. A gente tá assim, ó. Então você Não, sabe nem do que eu tô fala. falando, né? Ô, louco, sim. Então toda aquela expectativa, né? Aquela expectativa, legal, bacana isso, cara. E aí o médico falou, procura um neurologista. Cara, na mesma hora. Saímos, chegamos em casa, eu deixei ela num cantinho. Acho que eu fingi alguma coisa. Falei, vou ali não sei aonde lá, fazer o quê? Alguma coisa. Saí, peguei o celular, liguei atrás de um neurologista e não tinha. Até que eu consegui marcar um neurologista meio de urgência. Meio de urgência não, de urgência. Foi pro outro dia mesmo. Foi tudo muito rápido, cara. Parece um tsunami, sabe? Que vem, pá, é de uma vez. Aí eu peguei e marquei um neurologista. Beleza, no dia seguinte fomos no neurologista. Bicho, o carioca, filho da mãe, um médico, ele não devia ter 30 anos de idade, aquele cara. Não é possível, cara. Novo. Um cara novo. Aí fez lá uma anamnese nela, né? Pergunta daqui, bate um martelinho aqui no joelho, tal. Beleza, com aquele sotaque carioca, não, tal. Aí, tudo bem, eu vou dispensar vocês aqui e tal. Falou algumas coisas lá. Mesma coisa, dispensou, aí a secretária me chamou. Ele me chamou de volta, aí quando eu cheguei lá, ele falou, cara, eu nunca esqueço, ele falou com aquele sotaque carioca, ele falou, sua esposa tem esclerose lateral amiotrófica. Eu falei, não tem não, doutor. Eu não sabia o que era esclerose lateral amiotrófica. Pelo nome eu já viu que era... Esclerose eu sabia. Sim. Eu sabia que esclerose era aquele negócio, eu já via a pessoa toda assim, sabe? Sim. Eu sabia que esclerose paralisava tudo. Lateral amiotrófica eu não sabia o que era, mas esclerose eu sabia. Então quando ele falou esclerose, eu falei, não tem não, doutor. Ele falou, cara, tem. Eu falei, não tem não, doutor. Ele falou, tem. Cara novo. E olha que esclerose lateral amiotrófica é uma doença que não tem um diagnóstico. É por eliminação. Você faz... eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Isso não é nada disso com essas características. Então é esclerose. Então não dá pra você dar um diagnóstico rápido assim. Mas cara, ele foi na lata. É que ele acho que fez toda a análise geral ali e falou, cara... Pô, uma experiência que ele tinha. Filtrar, né? Pra poder chegar naquilo ali. Misericórdia, mas Rapaz daí... do céu. Aí ele falou, cara,
Como é que foi receber essa enxurrada assim na hora assim? Não, aí eu comecei a ficar desesperado, né? Ele falou, faz o seguinte, faça um exame de eletroneuromiografia nela. Falei, doutor, ela tá grávida. Ele falou, cara, tem que fazer. Tem que fazer. Faz o exame de eletroneuromiografia nela, mais rápido e traz aqui pra mim. Falei, porra, caramba. Tá bom, doutor. Vambora. E eu, cara, eu não falava nada pra ela não perguntava também. Eu não sei por que cargas d'água, mas ela não perguntava nada. Não sei se ela tava assustada e tal. Mas tudo bem, a gente foi pra casa. No mesmo dia, eu comecei a procurar exame de eletroneuromiografia. Só que eu só consegui exame de eletroneuromiografia em Vilhena, tipo assim, para daqui 15 dias. Eu falei, não, 15 dias? Tá louco? Aí eu comecei a ligar, eu consegui fazer uma consulta para ela 2 dias depois em Cuiabá, capital do Mato Grosso. Se eu não tô equivocado, cara, acho que é 800 e poucos quilômetros de Vilhena. Mas não deu outra, falei para ela, a gente precisa fazer um exame lá em Cuiabá, bora? Bora. No dia seguinte, de manhãzinha, a gente entramos no golzinho bolinha, partiu Cuiabá. Fomos para Cuiabá, chegamos lá, o médico atendeu ela, fez o exame de eletroneuromiografia. Ela grávida, vocês sabem como é o exame de eletroneuromiografia? Não. Cara, enfia a agulha desse tamanho aqui. Claro que não enfia a agulha toda, né? Mas a agulha, acho que um tanto assim, a agulha grande. Coloca aqui, coloca no pescoço, no corpo todo. Enfia a agulha no corpo todo e dá choque. Por isso chama neuro. E aí dá choque, cara. Teve resposta dos músculos? Exato. É neuro, né? Nossa, que estímulo. Nossa. E aí já começou a judiar ela, grávida, cara. Agulha pra cá, na língua. Põe a agulha na língua. Nossa, que sofrimento. Cara, eu olhando aquele, falei, cara, o que tá acontecendo? E pá, e faz aquele exame invasivo, né? Invasivo pra caramba, ela grávida ali, cara, sofrendo uma dor. Aí pá, fez o exame de eletroneuromiografia, a gente voltou pra Cuiabá. E o médico tinha falado, depois me passa o contato do médico de Cuiabá e ele vai conversar comigo e a gente vai ver o que tá acontecendo. Beleza, a gente voltou pra casa, pra Vilhena e tal. E passou, acho que uns 3 dias depois, o médico ligou pra nós. O médico já de Vilhena, o neuro que tava atendendo ela. Aí ligou, a gente foi lá e ele falou, cara, a tua esposa tem esclerose lateral. Foi constatado aqui pelo eletroneuromiografia que tua esposa tem esclerose lateral amiotrófica. Nesse período, quando ele falou para mim a primeira vez que ela tinha esclerose lateral amiotrófica, eu fui pesquisar no Google o que era essa doença, porque eu não sabia. Cara, um dia vai pesquisar para você ver. Hoje mudou um pouco, mas ainda assim é cruel, mas vai ver no início. Cara, quando eu li aquilo, eu não acreditei. Eu falei, isso é um filme de ficção, não é verdade. Isso não pode estar acontecendo. É a mesma doença que o Steve Hawking? Agora eu vou falar. Né? Eu acho que eu não vou falar agora ainda, eu vou falar depois o que é essa doença. Eu vou seguir uma cronologia aqui da história, aí eu vou te falar o que foi que eu li ali. Mas quando eu li aquilo, eu falei, cara, eu me recusei a acreditar que aquilo pudesse acontecer, não só com a Eli, mas com qualquer pessoa. Eu falei, isso não pode acontecer com uma pessoa, com um ser humano. Aí eu fiquei apavorado mais ainda do que eu já estava, né? Mas tudo bem, a gente voltou, ela grávida. Aí eu falei, caramba, vou fazer o seguinte. Aí o médico falou assim, eu falei, doutor, o que eu faço então? Ele falou, Edson, é o seguinte, aqui em Vilhena não tem suporte para ela. Ela tá grávida, não tem suporte para ela. Você tem que buscar um centro maior, uma grande cidade. Puta, aí eu falei, tá bom, doutor. Conversei com ela, não falei o que ela tinha, ela não perguntou, e o médico não falou em nenhum momento para ela, sempre falou só para mim. Ela não perguntou e ficou por isso mesmo. Eu sabia, ela não sabia o que ela tinha. Aí eu falei, a gente vai precisar fazer uma viagem, vamos para São Paulo. Liguei pro meu irmão, Barbosão, Lucelene, minha cunhada, nos acolheu lá. Foi muito, muito bacana aquele momento, apesar de tudo, vocês receberam a gente muito bem lá. Fui pra casa do meu irmão em São Paulo e, cara, aí a gente começou. Eu me recusei a aceitar aquele diagnóstico. Eu falei, cara, não é isso. Vou procurar outro médico. A gente foi no neurologista, fomos na USP, aí fomos para Campinas, fomos na Universidade de Campinas, fomos em tudo que é hospital, clínica em São Paulo e tudo que é lugar. Passamos por 15 neurologistas. 15. Meu Deus do céu, cara. E aí a gente ficou em Campinas uns 20 dias aproximadamente num hospital internado
pra descobrir o que ela tinha. E faz exame. E ela grávida. E exames invasivos. Cara, fez líquor. Em Campinas. Sabe o que é líquor? Não. Agora é de verdade. Agulha dessa grossura. Eu bati esse microfone várias vezes. Agulha dessa grossura, desse tamanho. Quem sabe aí, quem já passou por isso... Minha irmã já passou. E aí coloca na espinha, na medula. Na medula. Medula óssea. Aqui atrás. Não sei se é espinha ou medula óssea. Acho que era medula óssea. É pra tirar o líquido da medula óssea. Exato. É o exame de líquor. Cara, ali eu vi. Ela toma anestesia. A Mariela já fez. Sério? E mesmo com anestesia, ela grita de dor, cara. Sim. Tá É muito... Cara, enfia a agulha lá dentro, lá. É terrível. E ela grávida. E eu acompanhando aquilo ali. A mulher tava sofrendo, sabe? Era um sofrimento mesmo, cara. Mas é impressionante. Uma coisa que me impressionava muito nela é que, apesar de tudo isso que ela tava passando, você só via aquela mulher sorrindo. Tava sorrindo, cara. E passava a mão, nosso filho, não sei o que, nosso filho. E feliz, e sorrindo. Falei, caramba. Mas ela não sabia ainda, né? Sim. Não sei por que também ela não foi pesquisar na internet o que era a doença. Eu Sim. também não falei. Sim. Mas tudo bem. Por fim, o médico dela, Dr. Paulo, ele falou assim, Edson, a gente tem mais uma opção, mais um exame para fazer. Que se esse exame não der resultado, aí a gente vai fechar com o diagnóstico de esclerose lateral. A gente vai fazer, se eu não estou equivocado, 6 aplicações de imunoglobulina nela. Cara, isso é caro, moço. Custava tipo assim, cara, eu acho que 15 mil cada uma, e era 6. Meu Deus do céu. E aí foi aquela coisa assim, a gente tinha plano. A gente tinha plano de saúde da Unimed. Esse plano de saúde da Unimed também dá um livro só essa questão. Acho que não vai dar para contar tudo aqui nesse podcast, né? Que é pouco tempo, e a história é longa. Uhum. Mas enfim, tinha Unimed e a Unimed cobriu, fez as 6 aplicações de imunoglobulina. E aí esperou ali acho que uns 4, 5 dias para saber se ia ter resultado. E o médico chamou a gente lá e falou, olha, Edson, infelizmente, não fez resultado nenhum, não deu diferença nenhuma, não houve progresso. Ela tem esclerose lateral amiotrófica. Caramba. Aí, olha só, nesse período, agora, nesse momento aqui, que a gente está em Campinas, provavelmente quase 2 meses depois que ela sentiu a primeira dorzinha na panturrilha, olha como tudo é muito rápido. 2 meses. Muito rápido. Ela já não estava caminhando bem. Ela já caminhava com dificuldade. Em 2 meses, ela já estava meio que arrastando a perna esquerda. Lembra que eu falei que no nosso apartamento era o 4º andar? Sim. 4 lances não, era muitos lances de escada, mas era o 4º andar. E agora, quando a gente veio para São Paulo, ela já não conseguia mais mesmo subir a escada sozinha. Eu já tinha que subir com ela no colo. Agora não era mais uma brincadeira, era uma necessidade. Eu tinha que subir e descer com ela no colo, grávida. 4 andares. Enfim, o médico confirmou o diagnóstico, falou, Edson, ela tem esclerose lateral amiotrófica. E para facilitar ela andar, ela andava, mas só apoiada em mim, então ela estava usando uma cadeira de rodas. Ela conseguia caminhar sem cadeira, com dificuldade, apoiada em mim. Mas para facilitar, ela grávida, colocava na cadeira de rodas. Saí da sala do doutor, coloquei ela na cadeira de rodas, levei ela para o centro do hospital, que eu não vou lembrar o nome agora, ali em Campinas, um hospital muito grande. E era um lugar muito bonito, era uma praça no centro do hospital. Eu peguei ela na cadeirinha, levei lá no centro. Aí eu falei, olha, eu tenho que contar para você o que você tem. O que é essa doença? Porque eu tinha lido a respeito, muito a respeito, e tudo de informação que eu tinha ouvido falava que eu deveria contar. E eu, na minha concepção, eu também tinha que contar, porque eu acho que ela tinha esse direito de saber. Por mais cruel que fosse, na minha concepção, ela tinha o direito de saber. E eu li artigos de psicólogos, de tudo mais, de especialistas da área, e eles falavam, cara, conta. Eu falei, vou contar. Levei ela lá pro centro e tal. Aí eu falei, olha, eu vou falar pra você
o que é essa doença que você tem. Vai paralisar todos os teus membros do corpo. Você não vai andar mais, você não vai mexer mais as pernas, não vai mexer mais os braços, não vai mexer mais as mãos, você não vai mexer mais a cabeça, você não vai falar mais. Vai paralisar tudo. A única parte do seu corpo que vai mexer são os olhos. O resto vai parar tudo. Você vai ficar 100% consciente, vai enxergar tudo, vai ouvir tudo, vai saber tudo o que está acontecendo, vai entender tudo, mas vai mexer só os olhos. Essa é a doença que você tem. E ela em prantos, né? Ela chorando copiosamente ali, nós, né? A gente chorando copiosamente. Aí eu me lembro que ela, toda frágil, né? Gravidinha e tal, já com bastante limitação. E tava com quantos meses nessa época já? Nesse momento? Começou com 2 e agora já mais 2, eu já devia estar ali no 4º mês de gestação. Aproximadamente, tá? Aí ela falou, Deus, chorando, né? Falou, Deus. Ela olhou pra cima assim, Deus, mas eu quero cuidar do meu filho. Eu quero cuidar do meu marido. E chorando ali. Foi que a gente se abraçou ali. Foi um momento bem, bem marcante. Bem forte. E aí eu voltei e falei com o doutor. Falei, doutor, o que eu faço agora? Ele falou, cara, você precisa mudar para um grande centro. A cidade onde você mora não comporta, não atende ela. Não tem como. Eles não vão atender ela. Se você quer salvar o teu filho e dar uma qualidade de vida para tua esposa, porque não é salvar, porque essa doença não tem cura. Se você quer ter uma chance para o seu filho nascer e dar uma qualidade de vida melhor para tua mulher, você precisa mudar da sua cidade. Eu falei, caramba, pensei assim, falei, tá bom, doutor, então eu vou me ajeitar tudo, daqui 2 meses eu mudo. Ele falou, 1 semana, Edson. Muda em 1 semana. 1 semana, cara? Doutor, 1 semana? Ele falou, 1 semana. Aí eu lembro que nesse momento que eu contei pra ela da doença lá, né, que ela tinha, eu também olhei pra cima e falei, Deus, vamos fazer um acordo aqui nós dois. Claro, eu falei naquele momento porque Deus não faz acordo com ninguém, né? Deus não faz acordo, Deus é Deus. Mas eu falei assim, Deus, vamos fazer um combinado aqui nós dois? Eu vou cuidar dela e o Senhor cuida de nós. Eu me lembro de ter falado isso e eu falei com muita sinceridade de coração. O doutor falou que eu tinha que mudar em 1 semana. Eu peguei o celular, liguei pro meu coordenador, seu Valdomiro, da Jauru, que eu trabalhava lá, elétrica, lá em Vilhena. E ele já sabia do que estava acontecendo, já tinha liberado para mim vir para Campinas, passar esse tempo. Eu contei toda a situação para ele, falei, eu preciso que o senhor me mande embora, meu coordenador. Ele falou, cara, o que você precisar. O que você precisar, a gente está à disposição. A empresa fez um acordo, me mandou embora. E naquele momento que eu decidi cuidar dela, eu falei, cara, nem importa o que vai vir, eu nem sei, eu não sabia o que me esperava. Eu não sabia o que estava por vir. Eu não tinha nenhum vislumbre do que estava por vir. Eu só estava vivendo aquele momento. Colocou na mão de Deus e foi. Eu coloquei na mão dele. Falei, quem que pode cuidar de mim? É Deus. Sim. Eu não sabia o que ia vir, coloquei nas mãos dele, falei, vou fazer o que tiver que fazer. Pedi as contas, saí da empresa. Cara, impressionante. 1 semana, exatamente 1 semana depois, nós estávamos embarcando no avião, vindo embora. Eu coloquei minhas coisas à venda, nossas coisas à venda, saí do trabalho. Pastor Jorge, pastor Andréia, lá de Vilhena, um abraço para vocês e todo o pessoal da igreja lá. Vocês foram, assim, mãos de Deus para a nossa vida, vocês nos ajudaram muito. As pessoas se reuniram ali, sabe? E compraram passagem para nós de avião, para mim, para Eli e para o Max. Quem é Max? O Max é o filho da Eli, do primeiro casamento dela. Compraram passagem para nós 3. 1 semana, exatamente 1 semana depois, nós estávamos no avião, vindo embora para Araucária. Cara, eu larguei tudo. Eu tinha uma empresa, eu trabalhava na Jauru. Quantos quilômetros de casa? Araucária? 3.000 e pouco. Araucária, pra quem não sabe, região metropolitana de Curitiba. É, Araucária aqui. Paraná, região metropolitana de Curitiba.
eu tinha uma empresa, eu contratei 2 pessoas para cuidar para mim. Eu não vou citar o nome dessas 2 pessoas, mas essas 2 pessoas, elas não me abençoaram. Na verdade, elas pegaram minha empresa para elas. Se vocês estiverem ouvindo, ainda dá tempo de vocês pedir perdão para mim e para Deus também. Porque se você ouve a história que eu estava passando naquele momento e vocês pegarem os meus clientes, minha empresa, eu não sei que tipo de caráter vocês têm, mas foi isso que vocês fizeram. Não vou citar o nome de vocês para preservar. E eu já os perdoei, tá bom? Sigam em frente. Mas a minha empresa de anos foi pro espaço em 6 meses. Eu deixei 2 pessoas cuidando. Você trabalhava com o quê? Área de segurança e saúde ocupacional. Eu tinha a empresa Rondoseg, que prestava assessoria para empresas nessa área de prevenção de acidentes. Mas enfim, deixei tudo e vim embora para Araucária. Por que Araucária? Cara, pasmem vocês, eu tenho 12 irmãos. Nós somos em 13 irmãos. Eu sou caçula. E aqui em Curitiba e Araucária, eu tenho... Vou contar porque eu não vou lembrar. Eliseu, Orivaldo, Lloyd, Ruth, Irani e Vanderlei. 6 irmãos. Eu falei, é pra lá que eu vou precisar de apoio. Sim. Então, eu vim para Araucária por causa disso. Eu precisava de apoio de familiares nesse momento. Sim. E assim fizemos, cara. Ela grávida, viemos para Araucária. Já havíamos passado por 15 neurologistas, já tinha fechado o diagnóstico, era isso mesmo que ela tinha. E nesse momento ela já estava bem debilitada, foi tudo muito rápido. Ela mal conseguia caminhar, mas ainda falava, tal, mexia a cabeça, caminhava ainda apoiada em mim. E aí, tem tempo ainda para falar? Manda bala. Vocês não estão perguntando nada, eu só estou falando. Quem vai falar é você, cara. O meu bruxismo aqui tá pior ainda. Só que, ó. Gente do céu, cara. E aí nós viemos embora para Araucária. Chegamos aqui, eu fui aqui também para esse hospital grandão, que é o HC. Fui no HC, cara, eu ainda queria... Tinha uma esperança de alguma coisa diferente, sabe? Mas não tinha conversa. Fui no HC, mesma coisa. Aí a gente começou a frequentar a igreja Aba, do pastor, não vou lembrar o nome agora, lá em Araucária. Augusto. Começamos a frequentar a igreja Aba e eles nos recepcionaram muito bem também. E aí a pastora, a esposa dele, ela tem esclerose múltipla. Cara, ela tem esclerose múltipla e ela é dentista e vive normalmente. Ela vive normalmente. Desculpa. Não. Aí ela falou assim, Edson, eu conheço um médico que eu me trato com ele lá em Curitiba. Vocês têm que conhecer esse médico, Dr. Verde. Chama de Dr. Verde. Cara, tudo que falava, a gente ia atrás. Sim. Viemos aqui nesse Dr. Verde. Ela indicou, né? Chegamos aqui, rapaz, eu e a Eli, conversamos lá com o doutor e ele falou assim, olha, tem cura pra isso aí que você tem. Eu falei, como é que é, doutor? Ele falou, tem cura. Eu falei, não tem não. Eu pesquisei no mundo, até hoje, tá? Se alguém souber de alguém que foi curado de esclerose lateral amiotrófica, me conta. Porque eu não conheço. Nunca ouvi falar de ninguém que foi curado dessa doença. Nem por milagre, nem por ciência. Ninguém. Nunca ouvi falar. É a doença do Stephen Hawking. Não sei se vocês já assistiram o filme, A Teoria de Tudo. É aquela doença. Lembra do balde de gelo? Sim. Tá, é tudo aquilo lá. E o Dr. Verde falou, não, tem solução para ela. Cara, aquilo abriu uma esperança para mim, para ela. Poxa vida, tem cura. Passei por 15 neurologistas, todo mundo falou que não tem. Já li tudo que é literatura, não tem. O senhor falou que tem? E o que eu tenho que fazer? Como é que é isso, doutor? Ele falou, olha, tem um tratamento com o doutor lá no Paraguai, que é um tratamento com células tronco. A gente faz esse tratamento lá e ela vai ficar boa. Vai voltar a andar, vai ficar tranquilão, vai ficar boa. É mesmo, doutor? Como é que é isso? E como é que é? O que a gente faz? Ele falou, olha, custa 100 mil cada tratamento. Você tem que fazer e fazendo umas 10 vezes. Custa 100 mil. Eu falei, doutor, você não está entendendo. Eu acabei de sair da empresa. Se o senhor falasse para mim que custa 10 mil, eu ia ter muita dificuldade. Mas eu vendi meu carro, dava um jeito aqui. Mas 100 mil, doutor? Ele falou, cara, custa 100 mil. Mas faz o seguinte, não se preocupa com isso não. Vai para lá.
eu vou conversar com ele agora. Pegou o celular, ligou pro cara lá no Paraguai, conversou com ele, terminou de falar com ele, falou, pode ir, ele tá te esperando lá. Pode ir pro Paraguai, ele tá te esperando. Ele vai atender vocês. Falei, doutor, mas é 100 mil? Como é que eu vou pagar 100 mil? Ele falou, não se preocupa com isso agora, só vai. Voltamos para casa, cheio de esperança. Ela com mais esperança e eu mais preocupado com 100 mil, porque como é que eu vou pagar 100 mil? Que 100 mil a primeira tratamento. Primeira sessão, né? Primeira sessão. 100 mil fora que tem que ir pro Paraguai. Vou ficar onde no Paraguai? Não conheço nada. E essa questão da confiança, tipo, sair do país, como é que funciona isso? Paraguai? Exatamente, cara. Eu preciso de mais água, por favor. Que só eu tô falando, se não tô falando. Mas é chocante, não é? Meu Deus É chocante. do céu, cara. E aí, cara, moral da história. Aí cara, eu preciso lembrar o nome dessa pastora porque ela foi fundamental. Ela foi fundamental para esse desenrolar da história. Sim. Mas eu não consigo me lembrar o nome dela. E ela... Aí liguei para ela, falei, pastora, o doutor falou isso e tal, e ele mandou a gente para o Paraguai. Ela falou, me dá um minutinho. Me dá um minutinho. Nesse minutinho, aí ele falou assim... Eu falei, como é que a gente vai pagar esses 100 mil? Aí ele falou assim, faz o seguinte, conversa com essa pessoa aqui, lá em Vilhena, minha amiga, e pede para ela abrir fazer alguma coisa na internet e pedir ajuda. Cara, eu confesso para vocês, nessa época, eu não tinha nem WhatsApp ainda. O WhatsApp era bem novo, era recém-lançado. O pessoal falava, eu tenho WhatsApp, você não tem WhatsApp. Eu não tinha WhatsApp ainda. Era tudo muito novo para mim, essa coisa de internet e tal. E ela falou, conversa com essa pessoa e pede para ela fazer uma campanha pra gente se tratar, para mim me tratar lá no Paraguai. Aí a pastora ligou, passou um tempinho, a pastora ligou e falou, olha, vocês não vão acreditar, mas eu tenho uma amiga dentista lá no Paraguai, a cidade chama Hernandárias, ela mora num condomínio em Hernandárias, e a clínica onde ele vai se tratar é dentro do condomínio em Hernandárias. E ela tem uma big casa lá, ela falou que vocês podem ir para lá à vontade. Clara Apodaca aí do Paraguai, se você ver esse vídeo, você foi um anjo, um instrumento de Deus nas nossas vidas. Muito mesmo. Cara, no outro dia, coloquei ele no carro, partimos para o Paraguai. Para casa da Clara Apodaca fazer o bendito tratamento. E nós chegamos lá, a Clara nos tratou muito bem, um condomínio super luxuoso no Paraguai. A Clara, ela trazia comida pra gente, ela dava dinheiro pra gente na moeda lá do Paraguai, pra gente ir no mercado, fazer compra. E era tudo dentro do condomínio mesmo, cara. Sabe Alphaville? Sim. É como se fosse Alphaville lá nessa cidade de Hernandárias. E aí ela começou a fazer o tratamento com esse doutor. Cara... Mas como é que fazia? Tirava a célula tronco dela mesma? Eu fui pesquisar quem era esse doutor. Aí tinha umas matérias dele na internet, esse doutor tinha sido preso. Ô, louco. Esse doutor tinha feito alguma coisa errada aqui no Brasil. Ah, entendi. Ele fez alguma coisa errada no Brasil. Foi pra lá Foi cassado o CRM dele. Ele abriu essa clínica no Paraguai e estava atendendo lá. Quando eu li isso, eu falei, não vou mais não pra lá. Mas já tava lá ou... Antes de ir. Antes de ir. Eu falei, não vou mais não. Mas quem tirava da cabeça da Eli que ela precisava ir pra lá? O doutor falou que ela tinha cura, chance de cura. Ninguém tirava isso dela mais. Aí eu nem falei pra ela que o doutor tinha sido cassado o CRM dele, que ele cumpriu o tempo de prisão, foi solto. Daí ele foi pra lá e começou a atender lá. Eu nem falei isso pra ela. Falei, cara, eu não vou tirar essa esperança dela. Vamos embora pra lá. Vamos. Mas como é que esse tratamento tirava Então. Fazia aquele negócio de tirar o licor de novo, né? Invasivo. Todos os dias. A gente ia cedo pra clínica. E ela grávida. Aí já tava com 5 meses de gravidez. Nossa. Todos os dias aplicava, cara, soro, injeção, remédio. Ela tinha uma pilha de medicamento assim que vinha dos Estados Unidos. Vinha não sei de que onde... Mas medicamento de tudo que é jeito, cara. O médico tá tentando um protocolo novo, por isso que foi caçado, eu acho. Tentando um protocolo diferente. Experimental, digamos assim. Matou charada. Eu ouvi ele conversando. Um dia eu fui na casa dele, que também era no mesmo condomínio, lá em Hernandárias, e eu ouvi ele falando ao celular. Eu cheguei, a casa assim, lá não tem muro, não tem cerca.
porque é dentro de um condomínio. Ele estava no jardim, aguando as plantas, e eu ouvi. Ele não viu que eu estava ali, mas eu ouvi ele falando. Ele estava fazendo experimento com a Eli. Tentando. Experimento. Eu vou fazer um experimento aqui. O que der, deu. E aí, cara, e era muito invasivo. Eu me lembro que ele chorava de dor, rapaz. Nossa. E remédio, injeção, injetava na veia. Ela não conseguia pegar a veia mais. Frágil, grávida, não tinha como pegar mais na veia dela. E isso foi tratamento por semanas ali. Talvez, eu acho que uns 15 dias de tratamento. Por fim, ela chegou pra mim e falou, amor, eu não aguento mais. Não aguento mais. Você sabe que eu tô fazendo tudo que eu posso pra aguentar aqui. Não aguento mais. Melhora não teve nenhuma, tá? Nenhuma melhora até então. E aí, rapaz, ela falou isso, eu falei, então vamos conversar com o doutor. Conversamos com o doutor, ele falou, olha, então eu vou liberar vocês, volta pro Brasil e vai ter o bebê. Voltamos pro Brasil. Depois de uns 15 dias de tratamento, bem sofrido, tá? Voltamos pro Brasil, imediatamente eu fui no HMA, que é o Hospital Municipal ali de Araucária, conversei com os médicos, o médico falou, olha, vamos marcar então o parto dela para amanhã. Chegamos hoje, então vamos marcar para amanhã. Quantos meses? Meu Deus. 6 meses. Aí a gente estava os 5 meses ali no Paraguai, voltando, já tinha dado 6 meses de gestação. 6 meses. Marcou o parto. E nesses 6 meses aí, ela já não andava mais. Estava bem debilitada, sabe? Bem debilitada. Eu me lembro que... não, é melhor nem falar isso aqui, é bem forte. Talvez está no livro. Eu escrevi um livro contando a história. Mas enfim, voltamos e aí fomos pro parto. Aí o médico chegou para mim e falou, olha, Edson... Um médico veio para mim e falou, Edson, você sabe que a sua esposa não tem chance. Não tem chance. Não tem como. O seu filho, existe uma pequena possibilidade dele sobreviver, mas a Eli não. Eu falei, doutor, faz o seguinte, vai lá, faz o melhor que o senhor tem que fazer. Esse negócio, se ela vai viver ou não vai viver, deixa que Deus resolve isso. Exato. O médico até falou, não, tá bom, só tô avisando. Beleza, obrigado. Veio outro médico, falou a mesma coisa. Veio outro médico, falou a mesma coisa. Tá bom, gente, já falaram. Chegou no outro dia, levei ele e tal. Aí foi pro parto. Pra levar ele pro parto, pra sala de cirurgia, ninguém sabia pegar ela. Cara, ela grávida e é toda mole. Sim. Não tem movimento. Só eu que sabia. Tá, eu peguei ela no colo, levei lá pra sala de cirurgia, coloquei na maca. Aí eles pediram pra eu sair. Eu falei, não, deixa eu ficar aqui, caramba. 6 meses da dorzinha da panturrilha. Já se transformou nisso, ela nem andava mais. Já Muito provavelmente a gravidez potencializou. Porque a gravidez faz isso, né? A gravidez, ela suga energia, vitamina, enfim, né? Sim. E potencializou. Então foi bem acelerado esse processo da doença na vida dela. E aí foi pro parto. Cara, eu nunca vi um parto tão rápido na minha vida. Eu fui passar a linha de espera, eu acho que foi uns 20 minutos, o médico saiu ali e falou, ó, beleza, teu filho nasceu, o filho passa bem, a Eli tá bem, já que ela vai pro quarto. Eu falei, é disso que eu tô falando. Foi cesárea. É, cesárea. É disso que eu tô falando. Aí ele foi pro quarto e o Lucas foi pra UTI neonatal. 6 meses, nasceu prematuro, sim, foi pra UTI neonatal. Beleza. Foi pro quarto, ficou ali e tal. Cara, no dia seguinte, eu vou encurtar um pouco porque a história é bem longa. No dia seguinte, ela teve uma parada cardíaca. Ela ficou apática, tal, paradona. Pai, teve uma parada cardíaca. Eu tava lá na hora, foi aquela correria, e sobe com ela no elevador e vai pro centro, pra UTI. E aí eu tô sentado ali esperando, rapaz. E aí passa a enfermeira, corre ali na farmácia, né? Eu sentado aqui, a UTI aqui, a farmácia aqui. Daí passava a enfermeira correndo aqui. O ambu, e passava correndo na minha frente. Olha aí, meu Deus, agora já era, né? Agora foi, não tem mais o que fazer. E tá, daqui a pouco passa a enfermeira de novo, não sei o que, e passa correndo pra cá. E eu escutando aquele barulho, aquele furdúncio no UTI ali, o pi, 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 aquele barulho, sabe, filme, cara? Eu me senti no filme. E tá, aquela bagunça, isso foi por uns 5 minutos mais ou menos, e daqui a pouco, pá, silêncio. Silêncio absoluto, cara, você não ouvia um pio. Parou. Falei, caramba, game over, agora acabou. Eu esperei, cara, foi uns 20, uns 30 minutos, cara, parado ali.
Aí sai, pá, abre a porta e sai um médico. Fala, olha, Edson, tua mulher teve uma parada cardíaca, a gente fez massagem, reanimou, ela ficou apagada por... Cara, eu não sei precisar, mas eu acredito que foi por quase 5 minutos. Foi muito tempo. Mas nós conseguimos trazê-la de volta. E agora ela passa bem. Resumindo a história, Ela conseguia falar nessa época já ou era só com o movimento do olho? Falava. Ela falava ainda? Ela falava ainda. Ela falava. A partir daí, aí ela ficou ali na UTI e o Lucas na UTI neonatal. Então eu ficava com ela na UTI aqui e na neonatal com ele. UTI com ela, UTI com ele. Entubou. Quando teve a parada cardíaca, precisou entubar ela. E passado alguns dias, talvez uns 4 dias aproximadamente, eles tentaram estubar ela, ela voltou, aí eles mantinham ela em coma por indução, né? De propósito. E tentaram estubar ela e ela não conseguia, cara. Porque quando ela voltava, estubar e tirar o tubo. Quando ela voltava, que ela via aquilo, ela mexia a cabeça ainda. Ela tava mexendo a cabeça. Não o corpo, mãozinha e braço, muito pouco. Mas aí ela não conseguia, ela ficava agitada, mexia a cabeça, aí eles entubavam de novo. Não tirava o tubo, não estubava. Tentava, né? Tirava a sedação, ela ficava muito agitada, eles sedavam de novo. Tirava a sedação, ela agitava, sedava de novo. Isso foi por muito tempo. Por fim, eles falaram, Edson, não tem jeito, cara, nós vamos ter que pôr uma traqueostomia nela. Aí eu fui pesquisar, traqueostomia, tal, invasivo pra caramba, vai respirar por aparelho, vai furar aqui. Eu falei, doutor, não tem outro jeito, não. Ele falou, Edson, independentemente do que a gente fizer agora, essa doença, o futuro dela, e não tá longe, é respirar por aparelho. Traqueostomia. Não tem como fugir. Se não for agora, vai ser logo. Aí eu pesquisei bem e falei, cara, é melhor para ela? Ele falou, sem dúvida. Sem dúvida. Eu falei, então, faça. Autorizo. Autorizei, eles traqueostomizaram ela. E aí ela voltou, né? Aí tiraram a sedação, ela estava respirando por aparelho. E aí voltou. A partir daí, nunca mais ela tirou o aparelho. Só respirou por aparelho. E quando coloca a traqueostomia, você não fala. Essa traqueostomia dela, algumas falam, né? No caso dela, não. Ela você não tem que tampar para ele falar, né? mas ela precisava da mangueira e era o aparelho ali, o respirador que fazia ela respirar. E aí foi isso, cara. E aí o Lucas ali na UTI, ela na UTI. E aí a história é muito longa mesmo. Então, eu acho que... E chegou nesse ponto que você foi cuidando dela. E quanto tempo você ficou nessa jornada, né? nessa lida de cuidar dela até ela vir a falecer? Demorou quanto tempo? Quantos anos com o Lucas ali pequenininho, o bebê? Foi uma jornada muito foi uma coisa meio surreal, sabe? Mas quanto tempo que levou assim desse parto até ela deixar de estar entre a gente? Aí a gente teve home care. Uma outra ocasião eu conto como tudo isso aconteceu, home care e tal. Eu nem sabia que existia isso. Que é a pessoa cuidando aí o plano de saúde colocou enfermeiras, psicóloga, cuidando dela em casa. Isso ajudava muito, 24 horas. Isso ajudava pra caramba. Lá no meu canal no YouTube, né, Edson Barbosa, tem toda essa história. Vocês vão ver eu dando banho na Eli, levando pra poltrona, muita coisa. Essa história é bem impactante lá no canal no YouTube, Edson Barbosa. Podia ter falado, não tem problema, não. Não, pode falar. É porque ela tem... Você vai ver ela com aparelho. É que é importante contar, porque assim, a ideia do Canaveral é justamente essa. Você vir trazer uma história, você trazer uma experiência, porque nesse exato momento tem um esposo passando pela mesma situação. Que está passando pela mesma situação. Ele pode estar no começo, ele pode estar no meio, e ele pode se espelhar e buscar uma ajuda, conversar com você. Falar, Edson, cara, não sei... Vai lá, segue o Edson, conversa com ele, entre em contato. É bom ter um apoio de alguém que passou por isso e de uma forma tão positiva, né? Então, você ressignificou muito, né? E hoje você traz, né, acho que eu tô falando demais aqui. Você já falou, né, do livro que você escreveu? Sim. Né? Escrevi um livro. E nesse livro você conta a tua história? O que você traz desse livro que você escreveu Então, interessante que esse livro a gente começou a escrever juntos. A Eli participou do livro. Ela ainda quando estava já toda paralisada ali. Qual que é o nome do livro? 5 Sonhos. 5 Sonhos é o livro. Você encontra na internet,
na Magazine Luiza, na Amazon. Tem Produção, tudo ali. pode colocar o livro pra gente aí acho que é legal pro pessoal ver também um pouquinho aí. Exatamente. O livro conta a história inteira. Desde quando eu conheci a Eli... 5 sonhos. Toda a evolução... 5 Sim. sonhos. Tem um porquê desses 5 sonhos. É bem interessante. Sim, sim. E outra coisa também que eu queria até pegando o gancho que o Rafa falou. Hoje, Edson, eu digo assim, as pessoas estão largando a mão dos seus parceiros por muito menos, cara. Então, as pessoas têm que entender que não só quem teve um diagnóstico de esclerose. Às vezes, quem está com uma pequena dificuldade e acha que não pode se apegar na resiliência para falar, cara, vamos segurar a mão e vamos junto. Aí tem um exemplo de um cara que, com amor, com um chamado, porque acho que isso aí era um chamado de Deus para tua vida. Deve ser. Cuidou até os últimos dias, comprometeu na saúde, né? Aquele velho, né? O na velho saúde, aí. na doença, na riqueza, na pobreza, estava ali, abriu mão de tudo da vida. E até que a morte o separe. Até que a morte separe. Isso aconteceu na minha vida, isso foi fato. As pessoas me questionam muito. Eu me lembro que o pessoal... Eu voltei lá em Vilhena depois, fui na empresa onde eu trabalhava, e tinha uns caras, a gente saía muito a trabalho, né? Os caras que trabalhavam comigo, porque Sim. Linha de transmissão, daí tinha que passar cabo e tal, e eu cuidava da parte de prevenção, sempre acompanhava eles ali no trabalho, né? E aí quando eu conversei com eles, ele falou, Edson, a gente via você, tá, com a postura, porque você vinha aqui, você tocava um violão, de manhã na empresa eu tocava um violão, lia um versículo e tal. Eles falavam, cara, a gente olhava pra você assim e falava, isso é migué, cara. Mas depois que a gente tá vendo a sua história, falou, cara, você era aquilo que você passava mesmo. A gente tem que tirar o chapéu pra você. E eles eram unânimes em dizer assim, cara, eu de jeito nenhum ia largar meu trabalho. Eles falavam, que meus colegas falavam, eu não ia largar o trabalho pra cuidar da minha esposa, eu não ia largar. Eu falava, cara, eu não vejo mérito nisso, de verdade. Porque tem gente que acha, tem até gente que me chama na internet, eu dou risada, né? Me chama de anjo, né? Ah, você é um anjo. Cara, eu não sou anjo. Eu tenho certeza, plena convicção que eu não sou anjo. Eu cometo muito erro. Eu cometo muitos erros, eu sou um cara muito falho. Quem me conhece sabe que eu sou muito falho. De anjo, eu não tenho nada. Eu até brinco, né? Falo, gente, esse negócio de anjo... Porque tem uns anjos... Se o anjo tá na terra, é porque ele é um anjo caído, né? Só se for um anjo caído. Só se for, né? Tá com uma asa só ali, só. Mas eu digo assim, cara, eu não fiz... Eu não vejo que eu fiz nada de extraordinário. Ela era minha esposa? Exato. É normal eu cuidar dela. É normal. Por que não? É esposa, caramba. Eu ia fazer o quê? Ah, tá, fica aí, se vira e tal. Acho que as pessoas hoje em dia estão acostumadas a criar-se como que eu posso dizer? Algo muito extraordinário naquilo que é básico, né? Se você ser gentil, exatamente, você ser gentil hoje em dia, meu Deus, mas ele foi gentil. Gente, isso é obrigação, isso é educação. Eu acho que dentro do princípio do que você se comprometeu no casamento, você fez exatamente o que tinha que ser feito. O que tinha que ser feito. E me conta uma coisa, e daí nesse livro que você escreveu, qual que foi a ideia de você trazer essa história pro livro? Para impactar pessoas, levar essa história adiante? Você começou a escrever junto com ela o livro. Por que 5 sonhos? Então, na verdade, assim, quando ela estava com saúde, um dia eu cheguei para ela, é bem interessante isso, um dia eu cheguei para ela e falei assim, quais são os seus sonhos? Aí ela parou um pouquinho, ela não esperava essa pergunta, né? Mas você já sabia que ela estava com a doença? Não sabia. Ah, tá. Lá no começo. No começo. Cheguei para ela e falei, quais são os seus sonhos? Aí ela pensou assim, ela pensou um pouquinho, ela falou, eu tenho sonhos. Eu falei, então me conta. Aí ela falou, eu não sei se eu vou lembrar agora na ordem, ou se eu vou lembrar dos 5, mas ela falou, eu tenho um sonho de tirar a habilitação, eu quero tirar a habilitação, quero aprender a dirigir, quero fazer faculdade, quero me formar. Eu quero te levar para conhecer o Nordeste, minha terra, que ela é do Nordeste. Eu quero, meu Deus, casar. Eu quero me casar, porque a gente estava junto, mas não era casado. Sim. E eu quero ter um filho. 5 sonhos. E aí, cara, a partir daquele momento que eu falei isso para ela não tinha doença, a gente ia acabar de começar o nosso relacionamento, né? Eu pensei assim, falei, cara, eu vou realizar todo o sonho dessa mulher. Antes de eu perguntar, né? Eu falei, vou fazer uma coisa que eu quero, me deu vontade, vou realizar o sonho dela. Custe o que custar. Eu não sabia quais eram os sonhos dela. E ela me falou esses 5 sonhos. Quando ela me falou, eu falei, cara, moleza. Moleza, esse sonho é muito fácil de realizar. E aí começamos. Aí eu comecei.
Aí fomos. Aí tem, cara, no livro eu conto detalhado, é muito interessante. Como ela tirou a habilitação, eu ali acompanhando, ela tirou a habilitação, começou a dirigir. Aí escolheu o curso, foi fazer faculdade. Passou no vestibular, começou a fazer faculdade. Já estava, sei lá que período da faculdade. A viagem nós fomos fazer. Cara, nós fomos pro Nordeste, eu rodei sei lá quantos 1000 quilômetros. Fui de avião até lá para Maceió, chegou lá, aluguei um carro, rodei mais uns 1000 quilômetros lá pros confins do Nordeste. Visitei a terra, visitei parente, realizamos o terceiro sonho. O outro sonho era... me lembra aí, acabei de falar. Fazer o filho. Fazer o teu filho, casamento. Casamento. Aí casamento, casamos, fomos num cartório bonitinho, casamos e tal. E o quinto sonho era ter um filho. Os outros tudo ela já estava ou realizou ou estava realizando, que era a faculdade, demanda tempo, mas ela já estava fazendo. O quinto filho, aí ela engravidou e ficou doente. Por isso 5 sonhos. E ela conseguiu realizar todos. E todos você ajudou ela a realizar todos? Realizou todos os sonhos dela. E aí, foi isso. E, cara, eu tenho que aqui... também eu comentei que você fez algo que eu acho que é o que tinha que ser feito, né? Mas o que a gente tem que exaltar também, Edson, é não só a resiliência, cara. O amor com que você fez. Porque, assim, uma coisa é você fazer o que tem que ser feito de uma forma e a outra com muito amor. Porque se você faz, eu digo assim, de um jeito quadrado, eu tenho certeza que pela pessoa que você é, em todos os momentos, aquele momento que você falava, cara, que batalha, você passava alegria pra ela. Não passava? Ah, demais. Você fazia ela se divertir. Vocês têm que ver os vídeos, vocês não entendem. Não tá Exato. entendendo? É impossível não imaginar isso. Tipo, é realmente um filme, cara. Impossível ver você, conversar com você e falar, cara, esse cara não levava ela para um tratamento. Ele brincava, ele dava risada. Totalmente. Não, e cara, o plano de saúde chegou... O plano de saúde, ele era muito incisivo e chato. Meu Deus do céu. Ele chegou assim e falou, Edson, ela tem que ficar na cama. E ponto. Banho de cama, não sai da cama. É na cama. E eu bati de frente e falava, por quê? Eu falava assim, quem são vocês? Você é meu pai? Você é minha mãe? Você é Deus pra falar comigo assim? Sim. Quem é o marido dela? Quem é o esposo dela? Não sei, não, sou eu. Eu falava desse jeito com a Unimed, cara. Unimed me ajudou pra caramba, Unimed. Unimed foi fundamental. Mas tem essas burocracia chata pra caramba. Eu falava, cara, aqui em casa, presta atenção. Porque ia médico, cara, privacidade acabou. A começar que era enfermeira 24 horas em casa. Sim. E a médico, e a psicólogo, tem um lado bom, lógico, isso era necessário, tá? Eu entendo, necessário. Mas tinha um lado ruim que a privacidade foi pro espaço. Só que a Unimed achava na cabeça deles que eles lá em casa eles iam mandar. Eu falei, olha, e eu conversava, igual eu tô falando pra vocês, eu falava aqui, moça, como é que é teu nome? Ah, fulano, então presta atenção. Ela, minha esposa. Essa casa, minha. Aqui quem manda sou eu. Aqui sou eu. Porque eles não deixavam. E aí ele gostava de tomar banho. Eu adaptei uma cadeira, tem um vídeo lá no canal do YouTube, Edson dando banho na Eli tomando banho. Cara, ela chegou a ficar 2 horas tomando banho. 2 horas. E se ela quisesse ficar 5, eu ficava 5 horas dando banho nela. Adaptei a cadeira, colocava ela na cadeira. As enfermeiras que nos acompanhou lá sabem, né? Bacanas, muita enfermeira bacana. Tem umas que só Jesus na causa, mas tem umas bacanas também. E eu dava banho nela. E a Unimed ficava puta. A Unimed falou, não pode tirar ela da cama. Eu falei, posso? Mas não pode tirar por quê? Porque ela tinha morbidade, porque ela não se metia. Porque respira por aparelho. Ah, ele tinha risco, talvez? Tipo isso. O que eu fiz? Eu comprei um aparelho, que ele é uma tomada, eu coloquei no carro, eu ligava o aparelho dela na tomada e eu passeava com ela todos os dias de carro. Isso para a Unimed. Não, você não faz isso, pelo amor de Deus. Você está proibida de fazer isso. Eu falei, tá bom. Eu nem discuti mais. Falei, tá bom. Pegava o carro, dava banho nela, pegava o carro, colocava todo dia, literalmente. Colocava ela no carro e ia passear. Ia para Curitiba. Eu fui para Morretes com ela. Tem foto lá. Fui para Morretes com ela. E, rapaz, eu ia passear. Queria saber. Eu falava assim... Podemos dar uma melhor experiência para ela, né? Eu falei assim pra Unimed. Eu falei assim, Unimed, presta atenção. Acabando. Olha para ela. Vocês estão querendo ser pior do que a doença para ela. Porque a doença já limitou ela de tudo. E vocês vêm falar que ela não pode ainda. O que sobrou para ela, vocês não querem deixar? Então, vai ser briga. Porque... Aí eles falam, então nós vamos tirar o plano. Eu falei, tira.
Cara, eu falei, tira o plano então. Tira. Experimenta. Pra vocês verem o que vai acontecer. Experimenta, tira. E isso ficava doido, né? Daí eu tive que pegar um advogado? Um médico neurologista dela, expliquei pra ele. Falei, doutor, eles estão impedindo ela de fazer isso, tomar banho, de sair. Falei, dá pro senhor fazer um laudo? Aí ele foi lá, fez um laudo, entreguei pra Unimed, incontestável, era o médico dela, neurologista. Falando, pode ir. Falou, vai. Ela tem o mesmo risco que qualquer pessoa tem do carro bater e sofrer um acidente. Normal. Exato. É o mesmo risco que outra pessoa. Aí a Unimed falou assim, não, então, contra isso a gente não pode. Só que é o seguinte, eu proíbo vocês de ir com a enfermeira e de ir com o nosso aparelho, porque o aparelho é da Unimed, né? Com o nosso aparelho respirador. Eu falei, beleza, então. Eu fazia tudo sozinho mesmo, eu sabia fazer tudo. Cara, eu fazia tudo. Eu dava banho sozinho, eu trocava a fralda dela sozinho. Eu dava remédio sozinho, só que as enfermeiras eram muito mão na roda. Porque imagina fazer isso todos os dias, 24 horas. Mas eu sabia fazer. Então, quando eu ia com o carro e não podia ir com as técnicas, eu ia sozinho. Pegava ela sozinho no colo, colocava no carro, ligava o aparelho, tudo certinho. Só que o aparelho não tinha como, né? Sim. Botava o aparelho e ia passear todos os dias. Mas foi assim, cara, foi assim. E aí, olha só o que aconteceu. Nesse período, aí o Luquinhas foi crescendo, o Lucas saiu da UTI, foi pra casa, o Lucas foi crescendo, o Lucas começou a ir pra creche. Vocês tinham quantos anos nessa época? Hã? Vocês dois, casal, tinham quantos anos nessa época? Cara, boa pergunta. Essa pergunta é bem interessante. Eu acho interessante até falar a idade que se passou essa história de vocês, porque, cara, às vezes poxa, tanta resiliência e tanto amor assim, cara. Eu acredito que você é novo, né? Ah, eu sou super novo, então, ó. Esqueceu que ele... Esqueceu que ele tem aquele toque, pra você que desde o começo do episódio... Esqueceu que ele tem aquele toque, né? Você que iniciou agora, entrou agora nesse episódio maravilhoso do Canaveral Podcast. Não se esqueça de entrar no nosso canal, se inscrever nele, acionar o sininho pra você receber histórias maravilhosas e compartilhe essa história com os seus amigos. Tem gente que tá precisando escutar. Essa história é uma história de apoio, uma história de muito, muito poderosa. Então não esqueça de selecionar o sininho e fazer tudo isso acontecer, porque tá aqui o Edson, maravilhoso, contando essa história maravilhosa dele e de todo esse movimento que ele fez de muito carinho, de muito amor, né? E deixar uma palavra de gratidão, né? Gratidão pela essa história maravilhosa que você tá contando pra gente. Eu acho que tua esposa, ela foi muito amada, né? Durante todo esse processo. Foi. Né? Então, gratidão. Valeu, que Deus te abençoe, que você continue a tocar as pessoas, porque tem muitas mulheres, muitos maridos precisando de ajuda, muita gente precisando de ajuda, né? Que precisa escutar essa conversa, né? Esse bate-papo. E para você que, independente da situação, né, ou até do diagnóstico, acha que esse vídeo pode ajudar alguém, aviãozinho, só encaminha com o aviãozinho. Quem tiver alguma dúvida também, né, Edson, acho que pode procurar pelas redes sociais. Pode, Ed Barbosa Oficial lá no Instagram. E a gente vai deixar também aqui na descrição do vídeo o canal dele, pra vocês entrarem lá. Tem mais de 130 mil seguidores lá no teu canal, né? Tem 129 mil. 129 mil? É. Então, entra lá, tem bastante gente já que segue ele, que acompanha. Tem. Entra lá que tem muita história. E tem isso aqui ele tá contando do passado. Calma aí que vai chegar o presente futuro. Exatamente. Tem muita coisa aí. E agora uma pergunta que ficou na cabeça aqui. Com certeza, acho que passou na tua cabeça de desistir? De falar, não vou dar conta. Legal. Deixa eu responder a pergunta dele primeiro. Responda. 2 anos. Havia 2 anos. A gente estava com 2 anos de casal, de 2 casados. 2 anos, quando ela começou a sentir a dorzinha na panturrilha. Sim. 2 anos. E isso estava com aproximadamente quantos anos? Você? Cara, eu tenho 48 hoje. Faz uns 9 anos, faz a conta. 38, 39. Gente de 38. Acho que é 38 quando eu conheci bem novos, ela. Cara. Bem por aí. Novos. Menino. Legal, e aí, cara. deixa eu só, antes de responder tua pergunta também, Rafael, a gente falou aí de YouTube. Lembra lá no começo que eu falei que a Eli pediu para uma amiga dela criar uma campanha na internet? Lembra? Cara, aquilo ali foi usado por Deus. Lembra quando eu falei lá no passado, eu falei, Deus, eu vou cuidar dela e o Senhor cuida de nós? Lembra. Olha como as coisas são. De algum modo, Deus falou com a Eli falou com a amiga criou uma campanha no Facebook. E a partir dali, toda a nossa renda passou a vir de campanha, de doações das pessoas na internet. Cara, toda a nossa renda, nós passamos, e a despesa era alta, não era pouca não. Então, às vezes a gente fala que não tem pessoas, não tem mais gente boa nesse mundo, não tem mais pessoas boas. Tem sim.
Nós fomos sustentados por 4 anos por doações. Vinha doações dos Estados Unidos, da Austrália, do Japão, do Brasil, de toda a parte do mundo. As pessoas nos ajudaram através da internet. Então, gratidão para essas pessoas. Cara, tinha pilha num quartinho lá em casa, pilhas de fralda. Cara, fralda, você tem noção? Quando vocês olharem ali, uma menina nova, jovem, muito bonita, cheia de saúde. Em pouco tempo, agora ela usa fralda. Ela usa fralda. Eu trocava a fralda da Eli todos os dias. Mas essas pessoas nos abençoaram. Levava mantimento, comida, fralda, remédio. Essas pessoas nos abençoaram. E sim, teve um momento, mas olha, antes ainda de eu responder tua pergunta, Rafael, se eu pensei em desistir ou não, o Luquinhas foi crescendo, e eu arrumava o Lucas, levava pra creche, e aí todos os dias, né, eu pegava ele de manhã, arrumava, dava banho, e colocava ele na cama junto com a Eli. A Eli não mexia, mas ela mexia os olhos, ouvia e entendia tudo. Eu pegava a mãozinha dele, passava no cabelo dela, colocava ele aqui no peito dela. Então ela teve esse contato com ele, e ele esse contato com ela. Desse jeito, sabe? Eu pegava a mãozinha ali dela assim, né? Dura, assim, e passava nele e tal. Tem até um vídeo lá também no YouTube, ele fazendo carinho no pé dela e tal. Muito, muito interessante, sabe? Muito forte isso. E nesse período, a Eli ali, o Lucas novinho, o meu filho Marcos Vinícius, com 14 anos de idade, belo de um dia, 14 anos de idade, o Lucas... Tem mais água, por favor? Eu tô bebendo água, tá calor, né? Tem. Gente, aqui em Curitiba hoje, eu acho que deve estar fazendo aí uns 28 graus, mais ou menos. Sensação térmica de 32. Alô, 32. Maju? 32 em Curitiba? 32 graus em Curitiba. Uau. Imagine só. Tô em Curitiba, Manaus. com temperatura de Rio de Janeiro. Que isso. Do Piauí, pra falar. Ai. E aí o meu filho, Marcos Vinícius, 14 anos, estamos lá em casa e ele... Ai, pai, tô com uma dor de barriga, pai, com uma dor de barriga. Dor de barriga é normal, todo mundo tem dor de barriga. Comeu alguma coisa passando mal. Sim. E com diarreia e vômito. Aí levei o... Certo? Do carro. Ah, ela já vai? Uhum. Ah, peninho, vou ficar sozinho. Cadê ela? Esse é uma mensagem aqui. Uma mensagem subliminar. Não, Mensagem subliminar. Não, isso aqui É o pendrive do casal 007. E aí, meu querido? Aí o Marcos, ali eu levei ele na UPA, né? Levei ele na UPA, aí deram um remedinho lá pra ele, né? Pra cá, você comeu alguma coisa e tal. Um dia, 2 dias, e o Marcos Vinícius, 14 anos, meu filho do meio, e ele vomitando diarreia, eu levei na UPA de novo. Dá um remedinho aqui. Já 4 dias vomitando e diarreia sem parar. E o doutor, não, toma esse remedinho aqui e fica em casa de repouso. Eu falei, não fica em casa de repouso não, doutor, nem vai pra casa. Agora eu só tiro o Marcos Vinícius daqui quando vocês falarem pra mim o que ele tem. Porque ele tá 4 dias sem comer, com diarreia e vomitando sem parar. Aí, é até interessante vocês saberem disso, porque se a gente não der um chega pra lá, o médico acha que é uma dorzinha de é uma dor de barriga, vai pra casa, dá um remedinho lá, vai pra casa. Eu falei, não, agora ele não sai daqui não. Aí o médico falou, tá bom, tal, e foi lá, avaliou melhor, falou, olha, vamos precisar mandar ele pro HMA, o hospital lá de Araucária. Então vamos. Colocou ele na ambulância, foi pro HMA. Chegou no HMA, faz exame daqui, exame dali, exame, passa 10 dias e nada. Ele continuava vomitando e com diarreia e com muita dor no estômago. E ele tinha alguma coisa, rapaz, não sei se era dormência no lábio, acho que era uma dormência no lábio que ele tinha, alguma coisa assim. Pra mim não queria dizer muita coisa, mas ele não comia mais, estava emagrecendo. E aí o HMA faz exames e nada, e daqui a pouco o pessoal me chama e fala, pai, ele precisa ir para um outro hospital aqui, a gente não sabe o que fazer mais com ele. A gente não descobre o que ele tem. Seria bom mandar ele pro Pequeno Príncipe. Aí a gente foi lá e conseguimos uma vaga no Pequeno Príncipe, transferiu pro Pequeno Príncipe. Passou mais alguns dias, quase 30 dias. E ele não parava de vomitar e nem a diarreia. E aí ele já emagreceu 30 quilos. 1 quilo por dia. E aí veio o diagnóstico. O teu filho tem câncer. Linfoma de Burkitt.
Marcos Vinícius com câncer. Vamos precisar começar a fazer o tratamento imediatamente de quimioterapia, hemodiálise, porque o rim dele está comprometido, o fígado dele está comprometido, o estômago dele está comprometido, deu metástase, o câncer já espalhou, muito agressivo, pai, temos que começar o tratamento imediatamente. Meu Deus, cara. Tua esposa... Filho pequeno. Filho pequeno? Tua esposa... Tua esposa numa situação que precisaria da tua atenção 100%. E teu filho também. Aí teu filho com câncer. Meu filho com câncer. Quantos anos que ele tinha? 14. E ele já sabia o que estava acontecendo? Não. Não também? Não, ele... É interessante que depois que tudo passou, cara, isso foi interessante perguntar, depois que tudo passou, depois que passou tudo mesmo, ele falou assim, nossa, eu nem sabia que eu estava com câncer. Eu sei lá, do nada alguém falou um dia, falou, nossa, né, o câncer quase te matou. Ele, câncer? Eu tive câncer? E aí a gente até acha que isso ajudou ele não saber que ele tinha câncer. Talvez se ele soubesse, ele ficasse mais abatido e tal. Sim. Mas enfim, rapaz, aí começou o tratamento, quimioterapia, e aí caiu todo o cabelo, e ele emagreceu, e aí teve parada cardíaca, e aí teve infecção generalizada. O médico chegou pra mim um dia e falou, pai, sinto muito, não tem mais o que fazer. Teu filho vai embora, não dá mais, não tem o que fazer. Espalhou, vamos fazer um exame. Se foi pro cérebro, pai, ele vai antes ainda do que a gente pensa. E aí eu cheguei lá, rapaz, um dia no Pequeno Príncipe. Cheguei não, eu tava lá do lado dele e ele teve uma convulsão. Foi uma coisa horrível de ver, cara. Meu filho magro, sem cabelo e branco, né, com toda aquele jeito que fica a pessoa quando faz tratamento de quimioterapia, fica muito abatido, porque é muito forte, né? O tratamento é muito forte, a pessoa fica debilitada, muito debilitada, frágil. Meu filho frágil ali, ele teve uma convulsão. Eu falei, meu Deus, meu filho tá indo embora. Meu filho tá indo embora. E depois daquele dia, rapaz, da convulsão, eu sei lá, eu acredito que possa ser milagre, ou a medicina mesmo. O fato é que meu filho, a partir daquele dia, ele começou a melhorar. Ele foi melhorando, mas já se alimentando por gastro, tal. O meu filho chegou a usar fralda também. Foi muito sério, foi muito forte. Um câncer muito agressivo pegou o Marcos Vinícius. E aí a gente seguiu a vida desse jeito. O Marcos melhorou, aí ele ia para casa, né, com sonda, ficava ali em casa. Aí ele ia em casa naquela situação, o Luquinhas e o Vitor, meu filho mais velho, estava bem, com saúde e tal. E nós ali em casa, seguindo a vida desse jeito. E assim foi. 3 filhos, então. Teu filho mais velho, ele já possivelmente te auxiliava em tudo isso, né? E aquela minha pergunta que eu fiz para você? Então, chegou um dia bem interessante. Nesse período todo, tá calor, né? Nesse período todo, muita gente nos ajudou, mesmo, de todas as formas. O pessoal do Postinho Santa Mônica, lá em Araucária, um abraço para vocês. O pessoal meio que adotou a gente, sabe? O pessoal ia em casa, conhecia. E um dia foi uma equipe lá em casa. Chegou médico, enfermeira, psiquiatra, psicólogo, foi uma turma lá em casa. Falei, eles precisam conversar com você. Falei, bora conversar. Me botaram numa mesa, conversou, falou, cara, você precisa tomar um remédio, que você... Como é que aguenta isso tudo aí? Teu filho com câncer, tua mulher desse jeito, filho, como é que você aguenta isso tudo? O que acontecia? E como é que tava a tua energia nessa época? Você conseguia lidar com potência ou tava já... Então, é muito... Eu acredito que Deus realmente... Isso aí só pode ser divino. Sim. Cara, eu começava o dia no nível 100% de energia. Eu acordava muito bem, cara. E dormia muito pouco, muito mal. Mas eu acordava cheio de energia. Eu costumo dizer que, de fato, as misericórdias do Senhor se renovavam todos os dias da minha vida. Era diário. Porque eu acordava felizão, cara. Acordava felizão e era uma rotina complicada. Eu dava banho no Lucas e trocava a fralda de Lucas. E aí dava banho na Eli demorado e trocava a fralda da Eli. E cuidava da Eli. Era muitas horas cuidando dela. E o dia tenso. E aí passeava com ela. E cuidava tudo. E fazia almoço, né? E limpava a casa. Tudo isso era eu ali fazendo. Quando chegava a noite, eu estava esgotado. Eu estava esgotado. Por muitas e muitas vezes. Tinha um quartinho lá no fundo. Onde a gente colocava as fraldas, as coisas assim. Aí, por volta das 10 horas, ele ia dormir. Aí eu deixava ele com a enfermeira. As crianças já tinham dormido.
e eu ia lá pro quartinho. Aí eu desabava. Aí era eu e eu ali, era a minha solitude ali. Aí eu desabava, cara, eu chorava ali, eu falava, Deus, só cuida de mim, porque misericórdia, cuida de mim. E aí eu, de fato, cara, fui esgotando. E aí esse pessoal percebeu que eu tava meio esgotadão, sabe? E eles vieram e trouxeram remédio pra mim, conversaram, falou, Edson, toma esse remédio, isso vai te ajudar. Toma esse remédio. Aí eu peguei o remédio e falei, tá bom, doutor, tá bom. Aí eles me deram aquele remédio, aí foram embora e tal. Quando foi à noite, eu olhei para aquele remédio. Aí eu pensei, cara, me veio à mente assim, qual foi o propósito que você fez aquele dia lá no hospital, quando saiu o diagnóstico? Veio isso na minha mente. Você vai cuidar dela. E eu cuido de você. Mas cuida dela. A tua missão é cuidar dela. Esquece as outras coisas. Porque o que aconteceu? Cara, eu precisava trabalhar, velho. Eu tinha que trabalhar. Eu tinha necessidade de trabalhar. A gente tem essa necessidade. Eu estava vivendo de doação. E a Eli, ela não tinha registro em carteira. E aí não teve INSS, não teve ajuda. E eu me lembro que de repente começou a vir Bolsa Família para mim. R$100 de Bolsa Família. Quando eu vi aquele Bolsa Família para mim, cara, eu chorei muito. Eu falei, meu Deus do céu. Eu ganhava mais de R$10 mil por mês. Não é muito, mas eu estava estruturado, cara. Eu tinha um bom trabalho, eu tinha uma empresa. Eu morava bem, eu estava comprando uma casa nova, eu estava comprando um carro novo, com uma viagem nova, uma viagem marcada com a família. E agora vem R$100 de Bolsa Família? Cara, eu desabei. Então, isso tudo martelava na minha cabeça, né? Eu falei, cara, e até quando vai isso? Porque não tem... O Stephen Hawking, por exemplo, se eu não estou equivocado, ele vive mais de 40 anos com a doença. 40 anos. Mas a expectativa média de vida para quem tem esclerose lateral era entre 2 e 5. Hoje esticou mais, porque já existe algum tipo de tratamento que melhora a qualidade de vida e prolonga, né? Retarda um pouco. Retarda. Né? Então, naquele momento caiu a ficha e falou, cara, tua missão não é trabalhar, não é nada, esquece tudo. Cumpre só tua missão. E isso faz muito sentido, cara. Porque se você recebeu uma missão e a minha missão é cuidar dela, pronto, basta eu cuidar dela. E eu estou cumprindo a minha missão. Aí eu falei assim, tá bom, então. Eu entendi o recado. Você de Deus. Escutou, veio essa mensagem. Veio esse insight. Eu acredito que foi de Deus. Eu falei, então tá bom. A partir de hoje eu esqueço o trabalho, o senhor está cuidando e não me faltava nada. Porque Deus estava usando pessoas para cuidar da gente. Eu falei, se a missão é cuidar dela, então eu vou cuidar dela e cuidar bem e ponto. Peguei o remedinho, nunca tomei. Nem sei se eu joguei fora, o que eu fiz com aquele remédio. Falei, mas a partir de hoje é só cuidar dela. O resto é com Deus. E aí fui cuidar dela. E passei a ficar melhor comigo mesmo. Acredite em mim, porque é fato a partir daquele momento. Que eu tive esse clique. Ressignificou tudo aquilo que eu estava vivendo. A missão é cuidar? Então cuida. O resto é só resto. Cara, que história, hein, gente? É uma história... E me conta uma coisa. E ela veio falecer quando que foi o último dia que você cuidou dela? Como é que foi pra vocês? Rapaz do céu. Aí o que aconteceu? Houve um fato muito terrível. Porque, cara, eu cuidava bem da Eli. Eu não vou usar falsa modéstia aqui, mas eu cuidava bem da Eli. Se alguém tiver algo para dizer o contrário, tiver coragem e tiver qualquer coisa contra, me procura. Eu cuidava bem da Eli. Quanto a isso, eu não tenho nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. Mas eu acho que a Unimed se incomoda com isso, porque o gasto com a Unimed é fora do comum. Pensa. É muito alto o gasto, cara. É muito alto. E quando chegou no final do ano de 2017, a Unimed começou a querer tirar ele de casa. Sob os meus cuidados. E eu não vou contar muito essa história, mas foi isso que aconteceu. Eu tenho um vídeo gravado que eu pedi para o meu filho gravar. Eles foram com um mandado de busca lá em casa e tiraram a Eli de casa, dos meus cuidados, alegando que eu não cuidava da Eli. Eu quero que eles provam isso, porque não tem como. Isso já ficou provado também. Eu só não entrei com a ação contra a Unimed porque tem toda uma história entre mim e Deus.
e eu deixei pra lá. Mas, resumindo, a Unimed foi com a polícia em casa. Porque eu falei assim, vocês não vão tirar ela daqui. Vocês não vão tirar. E eles queriam levar a Eli boa, entre aspas, bem cuidada, porque eu cuidava bem dela. Mas eles resolveram, e eu acredito, tá? Eu tô chutando, eu posso estar errado. E se eu tiver, eu assumo. Mas eu acho que porque eu não vi outro motivo. Não tinha motivo. E foram lá em casa, cara. Era meia-noite, aí ele dormindo, cara. Eles foram com a polícia, com mandado de busca lá em casa. Eu falei, cara, e se eu não deixar? Aí a polícia falou, aí eu tenho que prender você. Ainda naquele momento eu pensei, eu vou deixar me prender, cara. Mas eu pensei, como é que eu vou cuidar dela se eu estiver preso? E as crianças? E as crianças? E como se colocar na balança. E aí levaram. Eu tenho um vídeo disso. Do momento em que eles levaram e eu falando, eu tremia de revolta, cara. Foi um dos momentos mais de revolta da minha vida. Eu me senti o cara mais impotente do mundo naquele momento. Meu Deus, cara. Levaram a Eli. E como eu já sabia, eu entrei com advogado. Eu entrei com advogado pra quê? Pra tirar a Eli do hospital e trazer pra casa. Porque não tinha motivo pra ela estar lá. Nenhum. Mas é Unimed contra o Edson. Quem é o Edson perto da Unimed? Ninguém. E eles tiraram a Eli nessas condições que eu tô falando pra vocês. Eu tenho como provar, porque eu tenho um vídeo disso. E aí eles alegaram um monte de coisa, me acusaram de um monte de coisa, não tem como provar e não teve como provar, isso já foi derrubado. E eu tenho provas, passaram, cara, eram enfermeiras que passavam em casa todos os dias, no mínimo 2, 3, 4. Elas me conhecem, sabem da história, elas acompanharam. Minha família acompanhou. E a Eli passava por psicóloga. A Eli conversava com a psicóloga, conversava comigo, conversava com qualquer pessoa que fosse lá. Só com os olhos, mas conversava. Mas enfim, a Unimed tirou a Eli, levou para o hospital e de todo esse tempo que ela foi internada, por 4 anos, aproximadamente, entre 3 e 4 anos, desde que ela teve o Lucas, foi a única vez que ela ficou no hospital que não era humanizado. Todos os hospitais humanizados que ela ficou, porque ela internava muito, tá? Internava muito, principalmente no começo, depois normalizou, demorava mais para ela internar. E dessa vez não precisava, eles tiraram mesmo, com a intenção, a pior eu acredito, o hospital não era humanizado. O que significa? Eu não podia ficar. Humanizado, eu ficava com a Eli das 10 da manhã até as 10 da noite, todos os dias. Na UTI com ela eu ficava. Todos os dias. Sempre que precisou internar. Mas dessa vez que não era humanizada, eu não pude ficar. Eu só ia visitar ela no horário de visita. 30 minutinhos eu visitava 2 vezes por dia. Eu ia todos os dias, 2 vezes por dia, e ia embora. E, cara, nas UTIs, meu amigo, todo dia que eu chegava, ele reclamava. Todo dia, cara, porque ninguém tinha paciência com ela. Ninguém tinha paciência com ele, porque, cara, ela só mexe os olhos. Se a enfermeira é grossa, maldosa. Teve cara que abusou da Eli, abusou mesmo sexualmente dela. Eu tive que falar com a direção, mandar o cara embora. Meu Deus. Na hora de dar banho nela ali, o cara ficou passando a mão, sabe, com malícia. Só que o cara não se tocou, não sabia que a Eli entendia tudo. E a hora que eu cheguei, a primeira coisa que ela fez foi me contar. Nossa. Eu fui imediatamente com a direção do hospital, falei com a direção do hospital, eles investigaram o caso e mandaram o cara embora, profissional. Profissional não. Esse cidadão, mandaram ele embora. E teve outras enfermeiras que maltratavam muito ela. E eu tinha... Rapaz, eu vivi o tempo todo conversando com a direção do hospital. Imagina, cara, eu posso fazer o que eu quiser, que você só mexe os olhos. E aí? Fala aí, reclama aí. Olha o que essa mulher viveu. Então, é muito comum as pessoas direcionar o foco pra mim, né? Ah, Edson, você cuidou dela, tal. É massa isso, cara. Mas o que essa mulher passou, meu amigo? O que ela passou? Teve um dia, só para você ter noção do que é essa maldita doença, teve um dia que à noite derramou em casa, tá? Em casa. Sob os cuidados meu e das técnicas de enfermagem. Porque eu dormia na cama com ele, na mesma cama. A Unimed quis impedir isso também, mas falei, cara, aqui em casa quem manda sou eu. E eu dormia no mesmo quarto, na mesma cama. E derramou dieta. Derramou dieta nela. Porque a dieta fica aqui assim, né? Vem aqui na mangueirinha e alimenta ela aqui na barriguinha. E derramou dieta. E, cara, a enfermeira ficou ali e tal. Aí ele não fala nada, ela não fala nada. Como é que ela fala? Só mexe os olhos.
E eu dormindo. Cara, quando amanheceu o dia, umas 4 horas da manhã mais ou menos, a Eli, ela ficava mexendo o olho assim, né? Tipo, quando ele queria me chamar, mexia o olho assim mais forte. E eu fui lá, cara, tava sangrando aqui. Formiga. Comeu a carne dela aqui, formiga, durante a noite. Meu Deus. E ela não podia falar nada, velho. A formiga comeu, porque derramou e é doce. Meu Deus. A dieta é doce, a formiga comeu aqui, ficou ferida aqui nela, assim, da formiga comer. E quando eu vi aquilo, cara, meu Deus, faz isso não, Deus. Mas então ela passava por isso, cara. Ele sofreu demais da conta. E por fim... E mesmo essa doença, ela tira o movimento, mas ela tem todas as sensações. Toda a sensibilidade, toda. Sente tudo. Belisca, sente, dá um tapinha, sente. Toda a sensibilidade. Nossa. Aí os bichinhos mordendo. Comeu, ela sentia dor. Nossa. E assim foi, cara. E assim foi. E aí ele pensa que ela queria morrer? Queria não. Ela queria viver. E ela acreditava. Eu acho que o que fazia ela viver, e ela vivia. Ela fazia questão de pedir para eu dizer para as pessoas que iam nos visitar, que ia muito. Ela falava, fala para ele que eu sou feliz. Fala pra ela que eu sou feliz. Porque as pessoas chegam com cara de vítima, né, cara? Isso é ruim pra pessoa que tá passando isso. Então, se você vai na casa de alguém que tá com esclerose lateral, não faz com carinha de tristeza. Ai, tadinha, só Deus pra terminar. Não faz essa cara, não. A pessoa tá mal, você põe ela lá embaixo. Chega lá e fala, ô, minha querida, como é que você tá? Tá bem? Deus te abençoe. Tá legal. Tá bonita. Isso, levanta a moral, põe pra cima. Trata ela com naturalidade. Porque o que mais via... E aí ele falava isso. Falava, eu não gosto. A pessoa chega aqui e fica assim, ai, meu Deus. Isso incomodava ela. Isso é negativo, né? Vai negativo. Nem vai. A energia tá baixa, a pessoa joga lá embaixo. Se faz de forte aí, meu querido, e bota a pessoa lá pra cima. Se a pessoa que tá passando por isso, que nem ela já falava, mostrava pra todo mundo que queria viver, quem é a pessoa que tá visitando pra jogar ela lá embaixo, né, cara? E ela fazia questão de falar, acabou aqui a ampulheta. Ela fazia questão de falar, eu sou feliz. Fala pra ele lá. Fala pra ela, eu sou feliz. Fala pra ela que eu sou feliz. E era feliz, cara. Do jeito dela. E um dia eu perguntei pra ela, falei, não... Me explica isso aí, como é que é esse negócio de ser feliz na condição que você tá? Aí ela olhou pra cima, assim, só mexia os olhos, né? Olhou pra cima, assim. Como quem fala? Deus. Meu Deus. E ela falava, eu tenho meu filho, eu tenho você cuida bem de mim. Deus. Só sei que é assim, cara. E aí, o tempo passou, e aí levou, né? A Unimed veio, levou ele pro hospital. E eu entrei com o advogado. A nossa justiça demora demais da conta. Demais. Até hoje não resolveu essa questão. Faz 5 anos, vai fazer 5 anos que ela partiu. Até hoje eu nem sei o que aconteceu com esse negócio lá. Nem sei o que resolveu da justiça. Nem resposta eu tive até hoje. Pra tirar ela do hospital e trazer pra casa. Os médicos do hospital falavam assim, cara, não tem por que ela ficar aqui. Leva ela pra casa. Só que eu não podia levar ela pra casa, porque a Unimed não deixava e eu tinha um mandado contra mim pra eu não levar ela pra casa. Moral da história. 2018... O Lucas faz aniversário dia 27 de fevereiro. No dia 27 de fevereiro, aí ele falou assim, Edson, faz uma festinha de aniversário pro Lucas, pro nosso filho. Quando eu falo assim, aí ele falou, parece que ela conversou, né? Faz aniversário. Não, tudo com os olhos. Uma tabelinha com alfabeto, ela vai mexer nos olhos e a gente constrói a frase com muita paciência, letra por letra, para construir uma frase. E ela disse, eu quero que faça uma festa pro Lucas. Eu falei, não vou fazer não. Você tá aqui internado? Ela falou, eu quero que faz. Eu falei, eu não vou fazer. Ela falou, faz. E quem que manda em casa? A mulher. A mulher. Peguei e fiz. Fiz a festinha pro Lucas, dia 28 de fevereiro. 27, né? 28 é o último dia. 27 de fevereiro, fiz a festinha pra ele. E eu me lembro, aí foi os parentes. E eu saí um pouco antes da festa, porque 10 horas era o horário de visitar ela, e tava caindo um dilúvio aquele dia, pensando numa chuva torrencial. Mas torrencial mesmo, cara. De casa lá de Araucária até o hospital aqui, que ela ficou internada em Curitiba, eu vi 4 acidentes. Choveu muito aquele dia, choveu muito. Eu lembro que eu vim para o limpador no máximo, assim, com muito cuidado, mas eu vim, 10 horas da noite, eu a vi, contei pra ela, mostrei foto no celular, né, do aniversário, mostrei o Lucas. Beleza, nossa, ela ficou feliz e tal. Aí, beleza. Fiquei lá, fiz a visita, fui embora pra casa. No outro dia, o horário de visita era tipo assim, 11h30 da manhã. Quando foi umas 9 horas, eu recebi uma ligação do hospital. O médico falou, Edson, você pode vir um pouco antes hoje, que eu preciso conversar com você? Eu falei, tá bom, doutor, vou sim. Cara, eu parei tudo que eu tava fazendo e fui na hora.
Fui na hora, tomei um banho e fui. Cheguei lá e falei, doutor, o que aconteceu? Ele falou, cara, aí ele pegou uma infecção generalizada. Ela tá muito mal, a gente já tentou de tudo. Já colocamos adrenalina, já fizemos o que tinha que fazer. Edson, pode chamar os parentes. Aí ele tá indo embora. Infecção hospitalar. Infecção hospitalar. Infecção generalizada hospitalar. Pegou uma bactéria. Que merda. Que era o que eu já sabia. Inclusive, se for ver nos autos, o que eu disse lá, que eu pedi pro advogado, eu falei, cara, entra e fala que ela no hospital, ela vai pegar uma bactéria. Porque é óbvio, qualquer moleque sabe disso. Mas a Unimed levou ela para lá para pegar a bactéria. Não tem outra explicação. E aconteceu. Ela pegou a bactéria. E aí ela já daquele jeito, né, tal, tudo ali. Aí eu falei, doutor, eu vou te pedir uma coisa. Por favor, permita que eu fique com ela aqui. Eu não quero ir embora, eu quero ficar com ela. Aí o doutor falou, eu vou permitir, pode ficar com ela. Aí eu fiquei com ela e naquele mesmo dia, à noite, eu passei a noite ali com ela, tal. E aí eu fiz uma pergunta pra ela, cara. Eu falei, você quer falar alguma coisa? Só que ela tava totalmente sedada, cheia de medicamento. E eu observava, eu aprendi a ler ali, né, o aparelho, as oscilações, todo aquele negócio ali. Eu aprendi com o tempo, porque de tanto viver com aquilo. E eu vi que não tava legal, sabe? Saturação, oxigenação, não tava legal. Não tava legal mesmo. E o médico falou, Edson, a gente aplicou tudo que podia e não melhora. Não melhora. Pressão lá embaixo, saturação, tava tudo desorganizado. E ela ali, imóvel, né? E eu levava na UTI para ela, eu levava um DVD. Eu levei um DVD, eu colocava o DVD na televisão sempre, toda vez que ela... Esse tempo todo que ela ficou lá, né? Um DVD com músicas que ela gostava, e ficava passando a música baixinho ali, e ficou passando a música baixinho. E eu perguntei para ela, você quer falar alguma coisa? Ela falou, quero. Com os olhos, né? Quero. Aí eu peguei o alfabeto, isso já de madrugada. Devia ser talvez sei lá, 11 horas da noite, meia-noite, por aí. Ela falou, quero. E aí ela construiu a frase, letra por letra. Aí, letra por letra, ela construiu a frase. Ela falou assim, eu vou partir. Aí, eu nem sabia o que falar pra ela naquela hora, né, cara? Não sabia mesmo, não sabia o que falar. Só peguei na mão dela e fiquei acariciando a mão, acariciando o cabelo dela. E aí, quando foi, eu acho que umas 3, 4 horas da manhã, não sei precisar. Aí, de repente, cara, eu olhando ali, o trem baixou tudo. Baixou tudo, saturação, baixou tudo, cara. Aí eu, enfermeira, abri a cortina assim, abri a cortina, falei, enfermeira, corre aqui. A enfermeira veio, olhou, falou assim, não, isso é problema no aparelho. Eu falei, não é não, porque eu tô sentindo, ela tá gelada, ela ficou branca, olha pra cor dela, tá dessa cor aqui, ó, branca e gelada. Eu falei, não é não, enfermeira, não é não, isso aqui é real, ela tá branca, ela tá gelada. Aí a enfermeira olhou assim e falou, doutor, corre aqui. Aí o doutor veio, aí o doutor já veio e falou, Edson, espera lá fora. Eu nem dei bola pra ele, continuei ali do lado. Aí ele veio, veio aquela equipe, aí encheu ali na sala, né, e começou a fazer massagem nela, massagem. Aí eu esperei do lado aqui, assim. Aí passou bem pouco tempo, assim, acho que uns 3 minutos que ele entrou ali. Aí ele veio, assim, me procurou e falou, Edson, você quer que eu faça massagem cardíaca nela? Com choque? Eu falei, doutor, faz tudo que puder pra trazer ela. Ele falou, Edson, eu não recomendo. Porque você viu, nós já fizemos tudo que tinha pra fazer. O choque vai machucar ela, literalmente. Vai machucar mesmo. Pode quebrar aqui, porque é forte, ela tá muito frágil e não vai resolver. Eu falei, doutor, se fosse tua esposa, o que você faria? Ele falou, deixaria ela descansar. Eu falei, então tá bom, doutor. Aí, acabou. Eu tava segurando a mão dela, ela começou a passar mal. Chamei a enfermeira, o médico veio e acabou ali. Aí ele foi embora. Assim acabou a história da Eli. Nossa, cara. Não acabou a história dela, porque tem um livro. A história continua. A história continua. Tá o aqui. Lucas vai fazer 8 anos agora em fevereiro, tá um garoto saudável, esperto. Que bênção. E aí, meu amigo,
E aí acabou. E aí toda aquela coisa. E na mesma semana, literalmente, que a Eli partiu, eu fui chamado no Hospital Pequeno Príncipe e os médicos disseram: Edson, o teu filho Marcos Vinícius não tem mais câncer. Ele está curado. Agora continua fazendo os tratamentos, continua vindo aqui frequentemente, faz os exames, a rotina por 5 anos. É o que tem que fazer. Que, aliás, se ela partiu em março e eu recebi a notícia em março agora, desse próximo ano de 2023, vai fazer 5 anos que o Marcos Vinícius foi curado e que a Eli partiu. Essa foi a história. É, cara. Que legado que ela deixou, hein? É. Louco, né? Não, louco, cara. E tudo isso foi construindo vai construindo uma fortaleza, né? E hoje, o que você faz com toda essa história? Cara, e aí o que aconteceu? Aí o tempo passou, eu falei, cara, eu vou fazer, sabe o que eu vou fazer na vida? Eu não quero saber mais de me relacionar agora, não. Vou dar um tempo. Vou me relacionar, não. Vou viver um luto aqui, mas eu sou um cara muito, como você falou no começo, e é fato, eu sou muito alto astral, cara. Sim. Eu sou do seguinte modo. O que eu podia fazer pela Eli? Eu fiz. Quem que pode dar ou tirar a vida? É Deus. Então, se alguém não gostou, vai resolver com ele. Quem levou Eli não fui eu, foi Deus que levou Eli. O que eu podia fazer, eu fiz. Então, o recado que eu dou é o seguinte: cuida de quem você ama enquanto ela tem vida. Depois que ela partiu, porque tem gente que não cuida, e aí depois que parte, fica lá, não vou mais me relacionar com ninguém, não aguento viver sem essa pessoa. Não tem isso não, meu amigo. Quem tirou a vida foi Deus. Então você que ficou aqui, Ele permitiu que você ficasse. Ele permitiu que ela fosse. Cuida enquanto tem vida, trata bem, ama. Depois que ela partiu, você vai viver a tua vida. Eu tenho isso comigo, cara. Quem não vai viver, eu respeito. Mas eu não, vou viver minha vida. Mas eu falei, eu vou dar um tempo, eu tenho 3 filhos para cuidar, né, cara? E agora? Eu tô fora do mercado há 4 anos, sem trabalho, agora eu tenho que procurar trabalho. Mas enfim, aí comecei a trabalhar, comecei a ir cuidando ali dos filhos e tal. E aí, hoje, vocês conheceram a Bárbara. Eu me lembro, cara, eu tenho isso, talvez um dia eu mostre isso. Eu me lembro que no meu tempo ali que eu tava de viuvez, né? Eu escrevi num caderno, eu falei pra Deus como é que eu queria a minha mulher. Acho que eu tinha falado isso pra vocês, comentou. Eu escrevi, cara, eu falei, eu quero uma mulher assim. Eu falei, Deus, eu vou ser exigente agora, o senhor não tá entendendo. Eu quero uma mulher assim, eu dei as características. Eu não posso falar aqui porque eu fui bem ousado no que eu pedi, sabe? Mas o fato é, cara, tudo que eu pedi, Deus deu nessa pessoa e ainda muito mais. Porque eu ainda coloquei assim no final, olha, tudo isso que eu pedi eu quero que o senhor me dá, mas pode me dar mais, porque eu não sei pedir. Então o senhor acrescenta aí, né? O senhor que manja de tudo, do assunto. E Deus fez isso, cara. E colocou a Bárbara na minha vida, uma pessoa incrível, maravilhosa. Uma pessoa que, cara, que mulher incrível que é a Bárbara. Deus não sabe brincar, não. Ele colocou uma mulher que me completa, uma mulher alto astral, inteligente, bonita, gata pra caramba. E é uma mulher que me completa mesmo. E a gente tá cheio de sonhos, cheio de projetos, cheio de vida. E a gente agora, acabamos de nos casar, olha aí, quase 4 anos depois, né? A gente se casou e cheio de planos. E Deus vai abençoar nossos planos se Ele quiser. E eu acredito que Ele quer. E agora vocês estão... O que você está pensando agora é montar... Quando você fala de planos, tem projetos, então, para o futuro com a Bárbara, então. Exato. Então, o que acontece? O canal meu lá no YouTube, ele tem toda essa história, né? Que eu vivi, que eu acabei de contar aqui agora. Quem pode trazer água mais, por favor? Tô bebendo água aqui agora igual um elefante. Mas, assim... Agora, eu me lembro que teve um dia... Diante de toda a situação lá, depois que passou a situação, né, que aí ele faleceu, tal, tudo passou, eu tive uma conversa com Deus. Eu falei, Deus, assim, o que o senhor quer de mim? O que o senhor quer que eu faça? Porque eu fiquei meio perdido, sabe? E agora? Eu vou fazer o que da vida? O que o senhor quer que eu faça? Cara, foi quase que audível o que ele falou, quase audível. Eu tenho uma relação muito próxima com Deus. Embora eu seja um cara muito falho, muito mesmo, eu tenho uma relação muito próxima com Deus. Ele me ouve. Simples assim. E ele fala comigo. E ele falou assim, cara, abençoa vidas. Eu quero que você abençoe vidas.
Falei, tá bom. Que propósito bom, abençoar vidas é um propósito muito bom. E é muito importante você saber o propósito da tua vida. Eu acho que todo mundo, para viver bem, em paz consigo mesmo, viver feliz, tem que descobrir qual é o propósito da sua vida. Você pode fazer muitas coisas boas na vida, mas se não for o teu propósito, cara, parece que dá um vazio. Você tá vivendo em vão, né? Uma insatisfação com o que você tá fazendo. O cara pode ser o cara mais rico do mundo. Se ele não tá vivendo o propósito dele, cara, tá faltando alguma coisa. É um rombo no peito, sabe? E eu descobri o meu propósito, ajudar vidas. Mas eu falei, como que eu vou ajudar vidas? Eu sou um cara muito alto astral, como você falou, e eu sou um cara que eu observo, eu tenho 12 irmãos, e eu observo muito como que são os relacionamentos. E o meu pai e minha mãe foi um exemplo de relacionamento, de casal, que eu não quero nunca viver aquilo. Meu pai era um cara muito difícil, meu pai maltratava minha mãe, traía minha mãe. Meu pai, cara, foi um exemplo de como não ser. E aí tem muitos irmãos meus que eu vejo algumas coisas que ele vive ali e falo, cara, vai viver em paz, cara, vai viver feliz. Eu não entendo, Rafael, como é que as pessoas desperdiçam tempo tão precioso, uma vida tão preciosa, pessoas com riquezas financeiras, pessoas com saúde, cara, com toda a saúde do mundo, mas vive um inferno dentro de casa. Briga com o marido, briga com a esposa o tempo todo, não tem momento de carinho, não tem afeto, não beija mais, não faz mais sexo. Vive um inferno dentro de casa. Eu olho para aquilo e falo assim, gente, como é que essas pessoas são burras? Pra mim isso é burrice, cara. Sim. Pra que casou? Fica solteiro então, cara. E aí eu vejo isso despertou em mim, porque quando eu começo um relacionamento, eu tô falando quando eu começo porque eu comecei um relacionamento com a Eli. Ela faleceu e agora eu comecei um relacionamento com a Bárbara. Cara, eu deixo bem claro, eu falo assim, olha, se não for pra gente viver bem, eu não tô casando com a intenção de separar, não. Eu não quero isso. Não quero me separar. Não quero. Mas eu também não aceito viver um relacionamento medíocre. A gente vai casar. A gente vai se relacionar. Mas pra ser feliz. Sim. Cara, é pra ser feliz. Acorda todo dia, dá um beijo de bom dia, fala eu te amo, meu amor. Abraça sua mulher todos os dias, sai pra passear, sonha junto, tem um plano junto, projeto juntos, vivam em paz e feliz e para com pentelhação, porque, cara, tem casal, tem marido que fica pentelhando a mulher. Tem mulher que parece que o prazer dela é pentelhar o marido. Não, cara. Oh, isso é casamento, cara? Eu chamo isso de tortura. Eu não sei como uma pessoa adulta se sujeita a viver desse jeito. Escravidão. Então, vendo isso, desperta em mim, sabe? Esse negócio de querer mostrar para as pessoas, falar, cara, vai ser feliz com seu parceiro. Vai viver a vida, caramba. Vai ser feliz. Esse é o meu propósito, ajudar casais. E Deus te treinou. Me treinou para isso. Cuidando dele. Tá vendo como são as coisas, cara? Você Deus te passou treinou. por isso Não, passou por isso Não é na em vão, né? vida. Não é em vão. Não E é agora em você vão. pega tudo isso e faz essa entrega. E aí eu conheço a Bárbara, uma pessoa Poderosa. incrível, poderosa. Pra quem não assistiu o episódio dela, volta. Acabando esse episódio aqui, volta o episódio e vai escutar a história da Bárbara. Sabe, tem muita gente, e é fato, tá? Muitos haters. Tem pessoa que nem sabe o que significa ser hater, mas é um hater de carteirinha. Hater é a pessoa que fica falando mal dos outros. Fica falando mal. Fica falando mal na internet. Falando de tá. Sério, eu agradeço muito todos que nos abençoou aí com a minha história com a Eli, que admira a nossa história. De fato é uma história admirável. Mas, gente, vocês que quiseram bem eu com a Eli, por que vocês não me querem bem agora com a Bárbara? Por quê? Porque vocês esperam de algum modo que eu volte a me relacionar com a Eli? É possível isso? Aí o pessoal na internet tão buzando tua cabeça, não sei? Hoje menos, tá? Hoje menos. Mas no começo, o povo assim, eu lido bem com haters. Sabe como que eu faço? Tô cagando pra eles. Opinião alheia? Eu quero que você se lasque, né? Cara, eu não tô nem aí. Sabe por quê? Mas entra aqui, isso aqui. E eu falo pra Bárbara, porque no início... Hoje não, ela aprendeu a lidar, mas no início ela ficava brava, sabe? Mas aí, imagina, vem a fulana lá, qual o nome dela? Aí a Bárbara falava, o que essa fulana falou? Eu falei, qual o nome dela? Sei lá, fulana. Eu falei, quem é ela? Não sei. Eu falei, exatamente. Eu não sei quem é, cara. Eu não vou perder tempo com quem eu nem sei quem é.
O que ela fala ou deixa de falar, pra mim não importa. Eu nem sei quem é essa pessoa. A única coisa que eu sei é que haters são pessoas mal amadas e que se dão muito mal na vida. E quer que os outros também se dão mal. Mas quem apresentou a Bárbara pra mim foi Deus. Então vai reclamar com ele, tá? E eu me dou muito bem com a Bárbara. A gente se dá muito bem. E, cara, é isso. O meu propósito hoje, pode assistir os meus últimos vídeos lá no YouTube. A gente está falando de relacionamento. Vai viver um relacionamento. Eu e a Bárbara, a gente tem... E a gente agora aqui, né? A gente se conheceu também, não foi por acaso. A gente tem muito projeto aí, muitos projetos fantásticos, maravilhosos para os casais. Nos aguardem. Mais um projeto que sai da mesa do Canaveral Podcast. Ligando as turbinas, né? Ligando as turbinas. Turbina 1, 2, 3, 4, 5 já tá acionada já. 3, 2, 1... Rapaz, eu queria... Vamos dar até um respiro aqui. Dar uma alongada aqui, mas eu queria falar uma mensagem pra você. Pois fale. Meus parabéns, gratidão, né, pra você compartilhar essa história. Uma história incrível mesmo, né, de superação, de resiliência. Com certeza você passou, acho que toda essa jornada foi uma jornada de aprendizado. Você fez uma faculdade. Treinamento, né? Um treinamento, pra justamente você ter essa potência, ter essa forma de falar, ser tão claro, incisivo. E assim, não tem que ficar de mimimi. E eu sou totalmente de acordo com você. Odeio mimimi, cara. Não, se for pra entrar no relacionamento, tem que entrar com os dois pés. De cabeça. Porque não é simplesmente tipo assim, tá ruim. Acontece muito hoje isso. Sim. Tá ruim, não vou trocar. Não foi compatível. Não, vamos sentar aqui. O que tá acontecendo? Né? O que não tá... Mas antes da casa cair, você começa a ver rachadura. Exato. Antes da casa começa a ver rachadura. O que tá acontecendo? Vamos sentar. Vamos se entender. Né? O que você tá esperando? Qual a tua expectativa? Né? Pro casal. Qual a tua expectativa? Não atendo assim. Vamos dialogar um pouco mais. Dialoga um pouco mais com a patroa, com o maridão. É muito importante. E o perdão, né? Porque o que passou. Temos que viver uma nova... Né, uma nova vida, essa nova vida a partir de agora. Né? Então fica um empurrãozinho. Fica um empurrãozinho agora, né? Comece recomece hoje. Aperta o botão do reset de fábrica. Exato. Reset de fábrica e... Cara, sabe o que eu fico pensando, cara? Vai chegar um dia, todos nós vamos morrer. Sim. Alguém aí discorda de mim? Todos nós vamos morrer. Daí eu fico pensando assim, né? Pra quem acredita em céu, né? Ou inferno, tem quem não acredita, não tem problema. Mas é só uma metáfora, né? Eu imagino que você vai chegar lá no céu assim, aí Deus vai olhar pra você e vai... Próximo. Próximo. Aí você entra lá no céu e fala, ô Deus, beleza? E aí, Deus, cara, beleza? Deus vai olhar pra você e vai falar assim, filho, como é que foi lá? Como é que você viveu a tua vida? Valeu a pena? Foi legal, bacana? Aproveitou bastante a vida que eu te dei lá na Terra? Aí o cara vai falar assim, mas aquela mulher lá... E Deus vai falar, cara, você é muito burro, né? Você é muito burro, cara. Você tinha saúde, você tinha uma vida, você tinha uma esposa, você tinha não sei o quê. O que você fez na tua vida, seu mané? Porque, cara, tem muita gente mané, cara. E a vida tá passando. A vida tá passando, você tá perdendo tempo. Sim. É um dia menos feliz que você deixou de viver, cara. Vai ser feliz, cara, pelo amor de Deus. Vai ser feliz. Essa fica a mensagem do Canaveral Podcast. Eu acho que talvez nós fizemos uma dinâmica aqui que quando o episódio tá partindo pro final, a gente pede pro convidado soltar uma frase pra impactar. Insight. Mas, cara, você já soltou várias aqui, essa aí vai ser feliz. Vai ser feliz, cara? Gente, vai ser feliz e cuida da sua vida! Canaveral Podcast está caminhando então para o final desse episódio maravilhoso. Um episódio bala. Estamos batendo quase aqui 2 horas de episódio. Ô, louco! 2 horas, cara. Ô, louco, meu! Por isso que tá faltando voz aqui. Eu vou bebendo água. Não, mas foi um episódio muito bom, né? Foi bem interessante. Você contar a tua história, contar a tua trajetória, né? Realmente levantar esses pontos são importantes demais para quem tá passando por isso aí. Então, gratidão por ter compartilhado tudo isso aqui com a gente. Foi meu. E estamos extremamente... Eu tô incrédulo. Não, é verdade. Isso que eu tô olhando toda hora, eu falo bem assim, bicho do céu, cara. Mas entra... aproveite, então, ó. Pegando o gancho que você falou aqui, ó. Entra lá no canal dele e veja quantos vídeos tem lá. Até não sei não, 100 e pouco, eu acho. 100 e poucos vídeos, ele mostrando toda a vida, a trajetória. Eu entrei lá, dei uma olhada, acompanhei um pouco, assim. E até quando eu falei pra... A Gia entrou em contato comigo, né? Ela falou assim, Rafael, o Edson Barbosa, lembra aquele rapaz? E ela falou que até ela, a Gia,
Até a Gi fez doação na época lá. Ah, tá brincando? Tô te falando na época lá que... Cara, tá brincando sua esposa? Sim. Ela fez doação, cara? Sim. Eu tô contando aqui agora. Caraca. Ela falou assim, não, Rafael, aquela pessoa, lembra que a gente conversou, tudo. Eu falei, meu Deus, eu vou conversar com ele hoje. Olha isso, cara. Sim, não, cara, o mundo é muito... Que louco, né? o mundo é legal. muito pequeno. E tão pequeno que pessoas do Japão doaram pra você, Estados Unidos, que você comentou. Austrália. Austrália. Cara, então, é assim, muito louco. o importante que a gente tem que fazer na nossa vida é justamente você que tá em casa, né, escutando a gente, né, tá assistindo no celular, no ônibus, não interessa onde. Quantas pessoas vocês ajudaram? Né? Às vezes a pessoa, ela não é que você não tá ajudando, porque ela, não é que isso de não quer trabalhar ou não quer. É uma situação complexa. Você recebeu um chamado. Deus falou, você cuida de Eli. E daí, pra isso aí acontecer, precisou de pessoas apoiando. Quantas pessoas precisam de ajuda? Quantas pessoas são ajudadas? Milhares de pessoas. Gratidão pra quem ajuda os outros. Poxa, claro, a gente gratidão. a gente precisa ativar isso no coração da gente, porque vai lá no Pequeno Príncipe, vai em qualquer outro hospital, vai lá no Pequeno Príncipe aqui em Curitiba. Quantas famílias estão vindo do interior? Exatamente, Exato. cara. Interiorzão. Tem família Então que lá- mora ali, né, Rafa? Tem família mora, que mora ali, cara. cuidando das crianças, cuidando dos doentes. Então, assim, isso é muito... É muito gratificante te olhar, ver esse movimento. E que o Canaveral Podcast deseja pra você é que você continue esse movimento poderoso, levando essa energia pros esposos, cuidar das suas esposas, das esposas, cuidar dos seus esposos. Que essa missão de vida seja cada vez mais potencializada. Com você e com a Bárbara. Esses são os nossos votos aqui Yes, da mesa do assim Canaveral seja. Podcast. E E eu que vou... durante muitos anos você continue entregando essa história pra todo mundo. Porque, cara, passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gerações. Essa história vai sempre tocar as pessoas e sempre vai ter alguém precisando escutar essa história, cara. A propósito, eu dou palestra contando essa história e, cara, é tão impressionante. Eu já dei palestras em empresas aí com 1000 funcionários e eu me lembro aqueles homens, sabe aqueles homens troncudão lá da mecânica. Eu falo isso porque os caras são grandes. Você olha e fala, esse cara jamais chora. Sim. Os caras choravam igual criança. Teve homem que precisou ir para o médico quando eu contando a história, eu dando a palestra. Então, se você quer ouvir essa palestra, pode falar comigo aí, entre em contato e Eu chamo a gente aqui que a vai gente direciona. fazer essa palestra. Exato. Com certeza. Essa história tem que mesmo ir adiante, porque ajuda muitas pessoas. Ajuda mais pessoas. Um brinde! Um brinde, meu ao querido. Edson Brinde. Barbosa e a Eli, a todo mundo, a história melhor, seus filhos, a Bárbara, Bárbara. maravilhosa. Um brinde a todos e que Deus acompanhe vocês. Canaveral vai indo Beijo! Um beijo a todos, gente. Muito obrigado. e uma salva de palmas pro nosso amigo Edson Barbosa. Acho que é o mínimo a gente pode encerrar com umas palmas aqui, né, cara? Prazer estar aqui, prazer. Valeu. Cara. Tchau.